Olá, pessoal! Bem-vindos ao Nossa Serra Podcast, podcast para quem é apaixonado por Petrópolis. Meu nome é Jaciara Plácido. Eu sou o Rafael Plácido e, gente, hoje a gente vai falar de muita música boa. A gente tem o prazer de receber aqui as meninas, quer dizer, a menina do Duas em Ponto, né? Hoje foi um em ponto. Uma em ponto. Seja bem-vinda, então, Bárbara Paiva. Obrigada. Para começar, o que aconteceu com a Jéssica? Jéssica tá dodói. Ai, meu Deus. Não sabemos se é virose, se é gripe, se é... Não sei. Eu tava ruim também, né? A gente tentou marcar, tive que desmarcar, tive que cancelar show. E aí agora... Assim, como a gente trabalha junto, convive muito junto, se eu tô Sim. doente, logo depois eu Sim. fico. A gente sabe, né? A última entrevista, quem acompanhou, que foi com o professor Leandro Azevedo, a Jaciara não pôde participar. Eu fiquei em casa, eu nem assisti, eu não consegui assistir no dia ao vivo porque eu tava ruim mesmo. Né? Ele Mas falou, agora a estava gente... Vamos conversar então, né? De música. Vamos. Né? E não por acaso hoje a gente, no Dia Mundial do Rock, Do rock. porque pra gente tá gravando hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock pra falar sobre música. Então eu achei que foi super pertinente, assim. Então, Né? E vamos pra mandar quem não brasa. conhece, né? É uma dupla muito eclética, que só toca música boa e um principal, daqui de Petrópolis. Daqui de Tem Petrópolis. orgulho de ser daqui de Petrópolis. Faz shows aqui, então seja muito bem-vinda, Muito obrigada. Bárbara. Um alô a todo mundo que tá assistindo aí também. Ô, Bárbara, eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo, que é: quem que é a Bárbara Paiva? E Nossa, quem que difícil. São que é- as duas, e- e- né, duas em ponto. e quem são aí a Duas em Ponto? Como é que é? Já começa fazendo besteira. Já começa, ó, moço do som. Moço O do Bruno som. também tá aí, ó. Bruno, dá um oi pra Bruno, galera aí, Bruno. desculpa aí, Olá. tá bom. Nossa, que voz de locutor. É o Adam Sandler. Ah, é difícil se Sempre definir. falaram que eu tenho voz de locutor. Investe também, ó. É um plano B aí. Se não der certo, É, se o estúdio Mas vai Petrópolis dar. não der certo. vai dar sim. Inclusive, se E você se pá, cantou, quiser... porque pela timbragem dá pra puxar uns graves aí. Aí, ó, já vai abrir uma nova frente. Inclusive, se você quiser um locutor, né, para seu produto, né, para divulgar a sua marca, e Tá se aí o você Bruno. quiser algum trabalho relacionado a videomaker, né, a todo o Bruno sempre Audiovisual. sabe falar audiovisual, contrate o Estúdio Tudo Petrópolis. que envolva luz, câmera e ação. Eu gostei dessa Ele é- ideia, assim. Tudo que envolve luz, Já câmera e engloba ação. tudo. Pacote completão. Pode chamar o pessoal do Estúdio Petrópolis, que assim, a gente não é nem mais suspeito, porque a gente realmente ama estar aqui e a gente está muito satisfeito com o trabalho que eles entregam. A Jaciara chegou e já mudou. Já fiz o jabá de hoje. Já tumultuou. Já vamos para a Bárbara agora. Quem é Bárbara Paiva? Ah, é difícil, né, se definir. É a pergunta mais difícil, depois que eu faço. Ah, cara, eu sou substância música, eu sou movida por música, assim. Música... Acho que eu sou a música. É muito clichêzão, todo mundo fala, né? Quem trabalha com música, como que a galera diz? Respiro música. É, a música me escolheu, falam muito isso. Mas, cara, eu não imagino uma época da minha vida em que não tenha tido música, sabe? Desde muito novinha, assim, com 3 anos, eu botava o salto da minha mãe, ia pra varanda cantar pro ônibus que parava. A gente morava em frente a um ponto de ônibus e eu tava já cantando. Então, eu não lembro, assim, quando eu fui inserida. Parece que já veio mesmo. E é louco, porque ninguém da minha família canta, ninguém toca. Caramba, é inato mesmo, né? Uma coisa que É, veio. eu não tenho nem referência familiar, assim. E como começou muito novinha, você não tem nem como lembrar, assim, a minha influência, de repente... Eu lembro. É. Influência eu lembro, porque a minha mãe ouvia muito Marisa Monte. Ai, que Em legal. casa, eu comecei com Marisa Monte, Tribalistas, essa galera. Mas aí eu lembro que eu fiquei muito fissurada com a Terra Nostra, com essa parada de música erudita, canto lírico. E ali eu começava a tentar reproduzir em casa. Meus pais contam, eu tenho vagas, assim, lembranças, sabe? Aham, que De legal. canto lírico, adorava. E os shows que você fazia pro pessoal do ponto de ônibus, você tinha quantos anos, assim? Aos 3, 4. Caraca, que legal, né? Vem da Maria Shows Luísa mesmo. particulares, tá? É, aí. Um saltão desse Quem tamanho. sabe, você... onde é que você morava aqui em Petrópolis? Nessa época eu morava na Mosela. Eu moro na Mosela hoje também, só que era em outra casa. Quem na época, né, lembra da menininha lá do ponto de ônibus fazendo? Se alguém da época, Imagina. né, lembra, vai ser legal o pessoal entrar em casa. Ah, eu lembro, eu assisti. Eu pegava o Era ônibus muito sempre no mesmo pica-puxa. horário pra ver o show dela. Era naquela casa ao lado da drogaria Mosela. Aí. Quem lembrar, a gente Ah, manda perto uma da casa mensagem. da tia Ângela. É, a minha família Manda tem muita gente mídias. que mora ali perto da igreja, né, de São Judas Tadeu. Ah, então, eu ali, moro né? na Brigadeiro Godinho, que é aquela... A minha avó morou na Brigadeiro Sério? Godinho. Eu a vida morava na inteira. casa... Eu moro Minha na mãe casa... nasceu lá, é. Sério? Então, vizinhos. Obrigada, Na- aquela Eu ladeira nasci ali, na pouco verdade. íngreme, né? É. Olha que legal. Dali eu cara. morei em vários outros lugares. Aham. Morar na Bahia, minha mãe mudava bastante também, né? Porque que era viva, a gente
Mudava Pipocava. igual um nômade, é. Casa Mas da eu minha cresci avó na era Mosela. 244, na Brigadeiro Godinho. Pô, não, a minha servidão. Acredito! Acredito! Era 244. 244. Eu moro a casa antes do 244. Que isso, Olha que perto legal. ali Ali do Zezinho da farmácia. Exato. Caraca, o Olha Zezinho só. era... Pessoal aí da Mosela, ó. O Zezinho Faleceu era irmão do meu recentemente, avô. né? Que isso, O né? seu Agostinho, já vou falar? Aham, Seu Agostinho? acho que já Era era. meu avô. Ah, não, então depois a gente Forrozeiro vai conversar nato. mais disso, porque... Vivia na Agora- eutérvia da vida, né? Era forrozeira, adorava um forró. É, a dona Nádia, que é a nossa fã número 1. Que a gente, depois a gente vai contar, né, o caos da tua... Foi que fez a tatuagem. Aí eu digo, a fã número 1 da gente é a mãe dele. E aí ela só não faz tatuagem, né? Também. Tem que Mas- fazer uma do podcast. Pois é. Com logo, Incentivo, assim. Ó. bem fã. Mas a lógica é que a hora que ela assistir, ela vai se amarrar, porque Sim, fala, ela tá vai vivendo lembrar, provavelmente, das quebradas dela lá de quando Pô, ela era maneiro, todo solteira. mundo vizinho. Não é Petrópolis, é Petrópolis, Ai, né? eu amo Todo isso. mundo Amo, se todo conhece mundo no se final conhece. das contas. Um ovinho. Vamos voltar pra... Deixa eu aproveitar a brecha aqui rapidinho. A Jéssica tá assistindo aqui e falou: Oi, gente, mandou um coração. Jéssica! A minha dupla, tadinha da minha dupla, gente, tá dodói. A Jéssica tá assistindo a gente ao vivo, porque a gente conseguiu liberar o link para ela. Inclusive, nós tivemos uma excelente ideia, né, que veio do Bruno, então a gente roubou a ideia dele, de a gente conseguir fazer transmissões ao vivo para as pessoas que forem apoiadores do nosso canal. Então, olha Pô, que muito coisa legal. boa. A gente vai começar a amadurecer essa ideia e quem sabe você pode começar a assistir as nossas gravações ao vivo. Olha que legal, interagir com a gente e a gente responde em tempo real. Com Maneiríssimo. certeza. Depois a gente tenta marcar um com ela também. Sim, Ela é sim, engraçadíssima, sim, vocês vão sim. se amarrar. Ah, que maneiro. Deixa eu Tá fazendo aproveitar a falta, brecha Jéssica. mais uma vez. Me empresta a plaquinha aqui rapidinho, que eu vou fazer uma alteração de leve enquanto vocês continuam me aí. importa. Coisa rápida, Dinho. Aqui, Rapidinho. Bruno. Ô, Bárbara, e aí como é que realmente em que momento a música falou, não, é isso que eu quero seguir? Porque, né, até então era uma coisa de infância, você sempre gostou, mas falou, não, eu quero seguir isso profissionalmente. Como é que foi isso? Profissionalmente, é assim, porque a minha mãe, eu acho que ela já me enxergava profissional. Uhum. Minha falecida mãe, né? Ela morreu tem 4 anos, faleceu tem 4 anos, mas assim, ela tinha uma visão utópica da parada. Então, com 6 anos, eu fui parar no Ratinho, no Leão Livre, na Hebe. Ah, que legal. Ela começava a enviar as minhas videocassete na época, né? E na época tinha aqueles quadros de criança se apresentar, não era necessariamente competição. Então, eu tenho vários VHS. Eu fui já no Ratinho, Leão Livre, Hebe, alguns programas de televisão. Se eu soubesse, E ela me levava. Se eu soubesse, eu tinha pedido, a gente passava. Ai, Assim, que mico! Que mico. Aí a gente foi. Aí depois disso e tal, minha filha tem que ser famosa. Eu comprava aquelas perucas Pepe e Neném. Eu era Pepe e minha irmã era Neném. Aí a gente fazia vídeo, eu era Sandy, eu era o Júnior, minha irmã era Sandy. Então ela já imaginava uma vida artística pra gente. Minha irmã ficou entre as Nona Paquitas da Xuxa, já foi Miss Petrópolis. Então ela queria as filhas nesse meio artístico, Aham. entendeu? Minha mãe já foi... Eu não sei se ela foi Miss ou se foi vice-Miss Petrópolis nos Sério? anos 80 ou 90. Ó, que maneiro. Era maneiríssimo, Pois ainda é. existe, né? Tem, Miss Petrópolis. tem. Inclusive, a gente ainda vai acabar trazendo. Era um evento super de gala, eu lembro. É. Eu ia torcer pra minha irmã. Uhum. E a tua Aí. irmã, ela acabou entrando pra música também? Não, ou- minha irmã é personalité do Itaú. Ela é banco, outra área. Caraca, não tem nada a ver Nada com uma a parte ver. artística, mas ela deve ter uma veia, assim, pelo menos, na questão de hobby, Ah, ou não? não, ela é afinadinha. Ela é lindíssima. Ela podia investir na carreira de modelo, porque ela é maravilhosa. Mas não seguiu nada, não. Aí, profissionalmente, o que aconteceu? Minha mãe inventou de ir pra Porto Seguro. Vamos pra Porto Seguro, que a vida lá é boa, vamos pra praia. Fomos eu, minha irmã, minha avó e minha mãe. E aí, lá não tinha muito contato com música, né? Cidade praiana, ainda estava na escola e tudo mais. E voltando, a minha prima participava do coral das Princesas de Petrópolis, a Mandinha. Ela é filha da minha madrinha. E aí, eu fiquei muito interessada em participar. Eu não quero participar do coral e tal. Que era ali do antigo Colégio São José, com regência na época do Leonardo Bruno, da Rita e do Rodrigo Dávila. Maravilhoso. E aí, eu fiz o Bate teste. escola, né? Bate escola. Ali foi minha base, assim. Chegou umas em ponta. Duma. Jessica, I love you, Peuzinha. Senso de humor impecável. Aí, ó. Vê se ficou no quadro aí, Bruno. Ficou direitinho? Aí tinha que fazer um preparatório. Um pouquinho mais pra Vamos cá. enquadrar. Sim? Isso. Foi? Aí tinha que fazer um preparatório. Eu nem fiz preparatório, tinha que fazer um preparatório de meses, mas eu acabei entrando no coral principal.
Que legal. Aí dali é só escola, né? Só aprendizado, No viajar. Teu tinha Talento quantos você já anos? tinha e ali você foi pegando mais É, a ali eu fui questão lapidando, fui teórica, entendendo o assim. meu timbre, porque antes era mais gritaria, sem noção, sabe? Não É, até entendia a minha força muito, voz. né? É. Criança quer se esgoelar em alguns momentos. Meu pai, assim não tá maneiro. Ele já era o mais racional da coisa. Aí eu tô indo lá atrás, vocês falaram profissionalmente. Não, mas ótimo. é isso que a gente quer mesmo. Quer saber lá da base como é que foi, né? Aí, profissionalmente, eu fui num show de barzinho do Paulo Maurício, que ele é irmão da cantora Joana. Ah, que legal. Aí meu pai falou, tá, tem música ao vivo toda quarta-feira lá no Bordeaux. Você quer trabalhar com música? Vai lá dar uma canja. De repente, você faz um networking, né? Troca uns contatos. Aí dei canja no show dele, não sabia nem tocar violão, tá aqui tudo errado, coisa, ele me adorou. Aí ele falou, toda quarta-feira, você agora vem comigo. Aí ele me inseriu na noite. Logo depois, a gente fez o trio, que depois virou duo, e agora é 12 em ponto. E você tinha quantos anos, assim, quando começou na noite? Isso foi em 2011 para 2012. Eu devia ter uns 16 para 17. Novinha, né? Novinha. Caraca, Tô com que legal. 29. E assim, os teus pais sempre super te incentivaram, Sim. então? Isso Sim, minha mãe, né? vamos fazer dar certo, vamos brilhar. E meu pai, ele já comprou caixa de som, ele me deu o suporte, entendeu? Sim. O sólido da parada. Você quer começar na noite? Então você precisa de caixa de som, você precisa de mesa, você Violão precisa de bom, cabo, né? você Sim. precisa de microfone, e aí você vai começar de lá de baixo. E assim, eles não tinham conhecimento nenhum de música. Esse Nenhum. equipamento ele teve que pesquisar para descobrir o que você Pesquisou precisava. real. Olha Meu que pai legal, pesquisou cara. real. Que caixa que era legal para começar a tocar na noite. Ele faz uma pesquisa real, assim, meu pai. Que É maneiro. muito interessado. E assim, como isso deve ter feito diferença, né, para você? Porque é um meio que as pessoas, a sociedade de modo geral, eles não incentivam tanto aquela função. Ai, tem que Sim. fazer faculdade, fazer aquele script todo, né? Uhum. E os teus pais terem te incentivado, a gente sempre fala isso também do André, né, que é o pai do Bruno, que super incentiva ele também, da mãe do Rafa, que incentiva muito a gente também. Então, como isso faz um diferencial muito grande. E não é só aquele incentivo de, te deu a caixa, te deu, né? Mas é assim, pô, vai lá, Um faz incentivo isso, moral, faz né? aquilo. Faz Tanto toda a incentivo que montou um estúdio junto comigo. Pois é. Que pois maneiro, sério. Esse estúdio aqui, vocês são Esse sócios, estúdio, eu e meu pai Que montamos legal. juntos. Nós somos sócios aqui. Que maneiro. Trabalham juntos. Sim. Pô, muito, E aquela muito maneiro. função é mais do que ser só um pai, ou mais do que ser só pais, né? É serem os seus principais incentivadores, no final das contas, os maiores fãs, né? Sim. Geralmente a gente encontra esse apoio em amigos, né? Roda Sim. de amigos. Vai, isso que ela faz, acontece. Agora, de família, nem todo mundo tem esse Ainda suporte. mais nesse meio, né, da música. Porque música Muito até incerto. hoje ainda é visto, né? Mais Sim. como um hobby do que É. como uma profissão realmente rentável. Exato. Então é muito legal quando... A frase que você falou que encontrou lá no, como é que é? no Posto Pinado. Ô, Bárbara, você toca tudo, mas qual que é o seu trabalho? Você trabalha com o quê? E a gente fez até essa abertura pro show do Rock the Mountain, gravamos um áudio. Tá, mas aí você trabalha com o quê? Né? Com música, cara. Eu me sustento com isso desde 16 anos. E assim, isso É que é bizarro. legal, né? Olha o quanto de talento que você tem, que você, em momento nenhum, você falou, não, porque eu trabalhava com tal coisa, e aí tocava fim de semana, e aí depois que a música começou a surgir, você estava bem Isso. focada ali, que você queria isso, né? Acho que eu não sabia, eu nunca soube fazer outra coisa, né? Muita gente consegue conciliar, né? Em paralelo, ter 2 trabalhos e tal, mas nunca tive outra opção, outra possibilidade, assim. Que coisa, né? Que coisa boa isso. Me chamou, eu fui, é isso aí. É. E a Jéssica? Como é que a Jéssica entrou nessa história? Já tem A 12 Jéssica- anos nessa parceria. A Jéssica, ela já fez aula de violão com o Bazano, com o Rafael Bazano, maravilhoso. Ela tocava na igreja, então ela sempre teve... Ela é muito fã de Cazuza, então ela tem uma referência de rock nacional, de Cazuza, de... Ah, que legal. Essa parte do repertório de quando a gente começou, tem que ter uma Ana Carolina, tem que ter um Cazuza, o pessoal gosta de ouvir um Barão Vermelho, então um Frejá. Ela trouxe essas referências também. E ela aprendeu o carrom pra gente montar esse novo projeto nesse formato de 2 em ponto, porque ela começou com um trio tocando violão. Olha só. Então ela aprendeu autodidata, metendo a cara e tocando, mesmo porque meu pai tinha comprado o carrom. Pra quem ele aprender. pra quem não sabe, né? Às vezes a pessoa tá assistindo, entende de música, mas não... O que é o carrom? Carrom, ele é um instrumento percussivo peruano que você senta e você batuca, e só tem 2 possibilidades, né? Que é o bumbo e a caixa. Então, ele simula o som de uma bateria, mas você tem poucas possibilidades ali. Então, muita gente acha até fácil. Mas E acho até mais fácil de dificílimo. carregar também, assim, né? É, ele é mais que uma compacto, bateria, ele não é né? pesado, exato. Sim, É como sim. se fosse o bumbo ali da Sim. bateria, só que com... E a percussão é muito subestimada, né? Muita gente Mas acha faz que... muita diferença, É, né? muita gente, Sim. isso é fácil, né? Já É aconteceu difícil assim. pra caramba, tá? Né? Você canta e toca violão, e aí... E a Jéssica faz... porque dá um tom subestimar, também, né? né? A função, a questão do baixo. Eu falando Isso. como se eu entendesse, né? Eu sou aqui, Não, tô mas chutando, vai que eu faço um gol, né? Mas é aquela função, ela dá mais a questão do tom ali, né? É como se fosse o baixo ali, né? É um que ela- punch, né? Porque, na verdade, como
nós temos o quê? É violão e percussão. Então, a gente não tem o baixo, que você está falando, que é aquele punch, aquele groove. Então, o grave dela, ela precisa ressoar com o grave do meu violão. Ele é acústico que a gente tem. A gente não tem bateria, a gente não tem baixo, a gente tem guitarra. Então, junta muito, fica legal. Faz muita diferença o fato, né, de você tocar com ela e sem ela, por exemplo. Total. Me sinto pelada. Crua, assim. Dá pra fazer, gravo os meus vídeos e tudo, faço participações e tal. Mas pro trabalho que eu faço na noite hoje, eu não imagino sem Jéssica, não. Legal. E assim, vocês então eram um trio. Começamos... E aí, quem que era junto? Era vocês duas mais uma pessoa? Isso, era uma amiga minha. Nossa, né? Eduarda Soter. Era, na verdade, trio TPM. Porque, na verdade, eu fui de intrusa. Porque como eu tocava já com o Paulo todas as quartas, esse meu amigo, inclusive ele é o pai do nosso produtor hoje, o Matheus. E aí, eles estavam montando uma banda. Eduarda, Jéssica e um cara da farmácia, que a Jéssica, na época, trabalhava numa farmácia. E aí, eu de intrusa fui no ensaio, falei, cara, eu quero tocar mais, só quarta-feira tá ruim, deixa eu entrar no projeto de vocês. Aí eles, assim, eu tava meio incerto com o cara, me incluíram. Aí a gente, conversa de MSN, que a gente tava até conversando. O que pode ser o nome? Aí eu dei a ideia de TPM. É tudo por música. Que legal! Não era TPM em outro sentido. Mas assim, é legal que chama bem atenção também, né? Nossa, aí a gente ficou muito conhecida. Até hoje acham que a gente é do TPM, que aí depois de Tri TPM foi pra Du TPM. Isso há poucos anos, uns 2 ou 3. E aí, nos anos seguintes, a gente mudou pra Duas em Ponto, que a gente queria um nome menos amador, mais profissional e tudo mais. A gente tinha que explicar todo o show. Olha só, não é atenção premenstrual, galera. É tudo por música. Eu não aguentava mais explicar isso. Eu disse, vamos mudar, pelo amor de Deus, senão... E até por ser um trio feminino, né? Então, as pessoas aí que associavam mesmo. E o nome Duas em Ponto surgiu como? De onde vocês tiraram essa ideia? Então, as pessoas, qual é o significado? Nem tem. Eu acho que, assim, se hoje a gente pode ressignificar um significado que não tinha, essa loucura é Duas em Ponto, porque, ponto, sabe? A gente já fez parcerias. A gente já tocou com banda, a experiência companhia foi limitada, né? Legal, mas a gente entendeu que o nosso trabalho funciona como duo, e a partir do momento que a gente começou a subir em palcos em que a gente que éramos a única atração feminina e mais a única atração composta por 2 pessoas, que tudo... Ai, meu Deus! Tava demorando pra isso acontecer. Precisamos de um pano. É a minha cara fazer isso, gente. Essa hora que você bateu, eu falei, minha filha, é de menos. Estamos no 6º episódio, é a primeira vez que acontece. A gente estava falando, então, do nome, né? Duas em Ponto, aí vocês entenderam que vocês funcionam bem como dupla, como né? dupla, porque muita gente ouve. Por que vocês não montam uma banda? Por que Essa vocês pergunta não colocam tava aqui baixo? Eu tô destruindo o seu script. Por que vocês não botam baixo? Uma guitarra ia ficar legal. Por que ela não aprende bateria? E, cara, a partir do momento que a gente... passou a subir em palcos em que éramos a única atração feminina e a única atração formada por 2 pessoas, a gente entendeu que o acústico funcionava para grandes palcos também, não precisava necessariamente ser banda. Então, hoje eu acho que o Duas em Ponto ele cabe mais do que quando ele foi criado. Sim. Duas em Ponto a gente escolheu, a princípio, por uma estética, por achar bonito, por não ter por aí. Sim. Duas em Ponto. E hoje eu acho que já entendo. E é uma formação legal, porque vocês, que nem você falou, vocês podem tocar desde ali da 16 de março até um grande palco. Exato. De fato, porque vocês seguram bem, né? A gente entra em festivais que a gente não entende nada. Sim. Como assim a gente tá aqui? Funciona. Funciona, a gente fica feliz. E não só também pelo formato, mas principalmente pelo quanto vocês são ecléticas, né? Sim, vamos entrar um pouco nessa questão do... Repertório. Né? Vocês cantam de rock, MPB. O que você mais gosta de cantar e o que vocês... Em que área assim, vocês mais atuam? O forte da casa eu acho que é MPB. A gente vem da MPB. Eu gosto muito de mesclar Djavan... De novo. Djavan com uma MPB mais antiga e ali o pop também. Só que no show rola de tudo, né? A gente toca forró anos 80, bossa nova, pagode, sertanejo, rock também, pop. Que legal, cara. Tudo que você imaginar. É muito legal. A gente já viu e ouviu muitos shows das meninas, porque a gente sempre comenta que a gente mora ali perto da Praça d'Água, então a gente tá de camarote. E é muito bom, a gente sempre sabe quando é vocês, porque começa a tocar música boa, aí a gente vai lá na janela e fala assim, o Rafa sempre presta atenção no início do show pra saber quem é, né? E aí os que a gente mais gosta é as meninas e como é que é o nome daquela banda de rock mesmo, Rafa? Eu nunca vou lembrar. Mas você que vai lembrar. O que? O Gargamel? O Gargamel. O Gargamel é muito bom também, né? Ele é sinistro. Mas, né, como... E pra gente que mora ali perto, é muito bom elas não terem bateria, porque é a bateria que faz vibrar a janela, né? O delas não tem isso. Só mais ameno, né? O grave é bravo, meu. Eu ia falar agora de uma amiga minha que é baterista, que tem uma banda aqui na cidade, que, enfim, acabou
pulando pra Juiz de Fora, que é a Vanessa Oliveira do Café Bordel. Não sei se você chegou a conhecer. Conheço. O Conhece? Café Bordel, caramba. Eles tocavam Amigona direto no minha. solstício, né? Elas tocam direto no Solstício. Maneiríssimo. Aí a vocalista, se eu não me engano, aquela ruivinha. A Fernanda a Lira. Fernanda. Era um som bem legal, bem alternativo. É uma galera boa pra vocês chamarem pra vir aqui depois. Bem legal Não, mesmo. agora a gente tá gostando dessa função da música. A gente até demorou, né, pra Sim, trazer a sim, galera da sim, música sim. aqui. Pode fazer um bloco só musical. Ó, vou colocar mais alguém nesse exato momento, se vocês olharem pra TV aí, ó. Ai, gostaria mais. Ah, Jéssica, que fofura. Ô, Jéssica, Ela sério, tá tocando fazendo carrozinho. falta. Não que a Bárbara não esteja segurando, porque a Ô, entrevista gente, tá vou me ótima. embora. Mas, ela pô, é a gente demais. tá falando o tempo todo, né? Pô, a Jéssica... Ela é muito engraçada. E quando marcar um podcast, vocês vão adorar, que vocês vão morrer de rir. Com certeza, com certeza. Excelente oportunidade pra fazer outro episódio, gente. É, ó, aí, Sim. viu? É, 2 em ponto mesmo. 12 em ponto, parte 2. falando em ela é muito engraçada, a gente gosta muito de compartilhar histórias também, né? Que história engraçada, assim, de palco, de show. É uma perrengue, né, gente? Bastidores, Perrengue, é. Não, vida de música é perrengue, né? É. É perrengue. No início, pra vocês terem noção, a gente não tinha dinheiro para passagem. Então, a gente desceu o Xamã atrás de bar para tocar. E aí, o bar que a gente conseguiu fechar era R$25 o cachê. E a gente ainda tinha que pagar o hambúrguer. Então, a gente voltava para casa com R$11. E suave. Mas isso a gente fala rindo, só que foi pedreira. E de carro quebrar no meio de estrada, no meio do nada, da gente voltar para casa de reboque. Cada história doida. Se for parar pra pensar... É, né? E assim, eu vi que você ficou até um pouco emocionada de pensar assim, pô, é muito perrengue, mas para conseguir chegar onde vocês chegaram agora, compensa, né? compensa. O formato, até o tipo de lugar que vocês tocam, né? É porque a gente também tem que começar com humildade, né? Você não tem como começar num meio em que você não conhece, você não tem portfólio, você não tem conhecimento de repertório, você não entende como o público funciona. Então, a gente chegou no sapatinho. Vamos entender como que a galera trabalha. Sempre com a humildade para não erguer o nariz e acabar atropelando as coisas. E pulando os processos que a gente teria que passar. Que é ter um cachê reduzido. A galera que é boa, às vezes, não ganha o que é merecido, né? Sim, pois é. E entender como funciona o público e começar a conquistar as casas, as datas ali, para ver como funcionava. E o início, ele é um pouco ingrato, assim, mas você precisa passar por ele, que senão você não amadurece, você não evolui, né? Você não E dá um esse passo. pensamento é muito bom também, porque esse é o pensamento não só da galera da música, mas de empreendedor. O início vai ser difícil, né? Vai, não tem como você começar Pois é. num patamar lá em cima. Não tem E como... assim, se você aprende a passar no perrengue, fazer bem feito com uma precariedade, pô, a hora que você tiver toda a estrutura, né? Sim. E é o que o Paulo sempre me disse, que é o que me colocou na noite, né? Ele falou, cara, a música, à noite, vai ser a maior escola de vocês. Podem falar, vocês podem sentar sem o bumbum na internet, tirar cifra, estudar. Mas o que vocês vão passar no dia a dia, de improvisar, pediu essa música, toca aí. O que você faz com esse artista? Não toca essa música, mas o que você toca dessa banda? Então, esse improviso, sabe, da noite é uma escola. E assim, o público tá ali, né? Sim. Você então tá sentindo aquela vibração do público, né? Se tá gostando, se não tá gostando, tem que se adequar ali ao Sim. clima, né? A Jéssica, por exemplo, não fazia contato visual. Ela tem essa cabeleira, ela tocava só de cabelo para baixo. E eu também, eu era super tímida, recatada. Hoje em dia eu já falo, sou mais comunicativa. Você aprende, né? Você tem que tornar do seu desconforto a sua zona de conforto, né? Sim. E assim, como vocês trabalham com uma coisa que se expõe, não tem muito não tem pra que onde fazer. correr, né? Eu, por exemplo, morro de vergonha de câmera. Aqui eu já cheguei assim, tímida, assim. Mas a gente vai se soltando. Mais acostumada também. Eu sou agora, né? tímida. Até pegar intimidade. E é eu muito sou tímida. curioso, né? Porque a gente não se conhecia pessoalmente, conhecia o trabalho de vocês. E como é que a gente tem uma impressão equivocada, né? Que o vozeirão que essa mulher tem, gente. Vocês não têm ideia. E aí pensar que ela é tímida, sabe? Pelo menos a imagem sou que a tímida gente pra caramba. faz, sabe? Não combina, assim, é engraçado. Eu sou. É muito até curioso. pra imaginar a potência, né? Que tem tá ali quietinha, mas aí, nossa. E a Não, mas eu música gosto de é cantar isso, né? suave Essa paixão, também, né? sabia? Eu gosto dessa do lado B. É porque no show você tem que meio que assim, não é impressionar, mas você tem que escolher o repertório certo que as pessoas vão cantar. Sim. E as coisas você tem que explorar o melhor que você tem ali. Tanto a Jéssica na percussão, eu na voz. Então eu vou nas músicas que eu domino os falsetes, os melismas, papapá. Mas em casa, por exemplo, eu gosto de cantar suavinho, sabia? Eu não fico cantando os... Eu canto No suavinho. chuveiro, então, você canta. Canto mesmo. Cozinhando, fazendo faxina. Ninguém aguenta. Os vizinhos lá, ó, que você conhece, coitados. Não, eu vou te falar também, né? O pessoal tá tendo show de graça, não dá nem pra reclamar, né?
Não, mas é chato. Pra quem é vizinho, acho que é chato. Como é que surgiu depois, né? Porque depois dos barzinhos, hoje em dia vocês fazem também casamento, festas Isso. particulares, isso foi naturalmente, veio vindo. Como é que é essa experiência? Porque, né, ao contrário do bar casamento, eu acho que tem uma responsabilidade ainda maior, né? Nossa, porque aquilo sim. ali é É um momento um muito, momento muito crucial da vida da especial pessoa, né? da pessoa. Como é que é essa experiência de cantar em casamento? Cara, acho até posso falar pela Jéssica também. Cerimônia é o tipo de show que mais deixa a gente nervosa, é apreensiva. Que é muita responsabilidade, igual você Sim. disse. Então, o momento mais especial, provavelmente, da vida ali de 2 pessoas, você está sendo filmado, geralmente está sendo gravado, a voz tem que sair impecável, a respiração, você não pode transparecer. E dá vontade de chorar toda vez. Imagina. Tem isso. Toda É. vez, não. Mas alguns casais, assim, a maioria deles me emociona, de E verdade. se for sabe? gente conhecida, então aí Eu é cantei que no quando você casamento da minha conhecer... prima, dessa que eu participei do coral através dela, porque ela filha da minha madrinha, então tava a minha família ali, por cerimônia, você tem que cantar impecável. É difícil conter emoção, mas tem que segurar. A gente pode falar sobre músicas autorais agora, que eu acho que é um bom Pode. meio, né, pra gente começar. Bom, acho que eu vou perguntar antes, teve perrengue em casamento? Assim... ou o casamento por mais que tenha essa questão da emoção. Porque, assim, casamento, quando dá perrengue, a gente sempre lembra, né? Eu dei mole de não imprimir cifra, que seria o correto, de colocar uma partiturazinha no pedestal. Peguei e falei, fui pegar na internet, não tinha internet no lugar. Eu desesperada pro Wi-Fi pra ler o que tinha que cantar na cerimônia, no desespero. Acho que foi só isso. Tirando isso, acho que foi tudo tranquilo. E mosquito também. O povo inventa de casar no meio do No mato. meio do mato. Aí tu tá cantando. Pra Jéssica, que é percussionista, é mais fácil. Pra ela já tá tranquilo. Ela usa uma tornozeleira de percussão, ela já tá toda assim, igual uma aranha. Então, pra ela já tá matando o muriçoca. Eu não, eu tenho que manter a pose. Ah, que gracinha, tudo bom? É meio complicado, mas a gente leva. Né? Você quer entrar, Não, pô, então? mosquito é brabo. É. Mas vamos falar então sobre as músicas autorais de vocês. Como é que surgiu isso na tua vida? Cara, eu sempre não, assim, a partir dos 11 eu comecei a escrever umas letras. Ruins, mas escrevia. Aí fui com o Rodrigo Dávila gravar as minhas primeiras composições. Então, compor já era uma coisa que eu já comecei a desenvolver ali pelos 11 anos. Com 11 anos eu fui no Caldeirão do Hulk. Aí aquela história da minha mãe, ela inventou de vamos para agora ou nunca. Eu já era do coral nessa época. Aí eu tinha que fazer lá uma prova de tirar 21 torres de madeira num determinado tempo e depois eu cantei a música da Ana Carolina. Que legal. É bem legal. Só queria falar, né? Porque é legal essa história. Foi o último programa de televisão que eu fui, eu acho. E tem alguma coisa de bastidor, assim, desse programa? Tem os Tratam DVDs. vocês direitinho? Ah, tá. Dos Não, bastidores assim, dos de programas. histórias, Como É que bem foi? legal, é bem legal. Te tratam como um artistão mesmo. É? Hotelzinho, pá, camarim. É bem legal. E assim, eles pagam pra você ir no programa? Por exemplo, eles bancam tudo, hotel, eles que pagam? Eles pagam tudo. Olha, Tudo que legal, custeado por cara. eles. E, Mas assim, eu ganhei o prêmio na época de 10 mil. Gastei tudo com sushi e celular, pra mim e pra minha irmã. Tinha 11 anos, gente. O que eu ia fazer com, Tá com 10 bom. mil reais? Pô, sushi era Podia ter muito colocado. chique. Pô, muito era chique barcas comer e barcas. sushi. Toda semana eu vou pedir a barca mãe de sushi. O dinheiro é meu mesmo, ganhei 10 mil reais. Mas eu embolei todos os assuntos que eu tava Não, falando. mas... Ah, A de autoral. É, mas eu sei que é Comecei a bom. escrever Ah, nessa eu sei que é época, bom, é. com 11 anos. É Eu melhor comecei- fazer isso do que usar 10 mil reais pra pagar dívida, gente. Hoje, 10 mil Muito mais reais. emocionante. Ai, O que você faz com 10 mil Eu reais investi. hoje? Você vai na no esquina e boleto. compra um meia saco de pão. vai no mercado 3 vezes. tipo Vai em isso, 2 né? restaurantes, compra uma roupinha, acabou. Não, e vai no 16 de março ali, compra 2 roupinhas, vai ali no mercado. Mas aí veio aos 11, é o negócio da composição, né? Só que depois foi ficando mais maduro. Eu fui lapidando a minha forma, meu vocabulário também. E qual era, assim, a tua inspiração pra compor as músicas? Tori Kelly é uma cantora californiana. Era minha referência, assim, de melisma, de composição, letras maravilhosas. Então, eu ouvia muito Tori Kelly o dia inteiro. E a forma de composição dela me agradava, me identificava. Aí eu começava a escrever. Que legal, cara. A hora que a gente tava vindo pra cá, o Rafa assim, não, porque eu acho que você vai acabar entrando muito. Porque eu sempre falo muito, né? Você vê que eu... Vai tu que é entrevistado. às vezes. Ele que é o jornalista Nossa, tô parado. achando uma matraca. Me para. Mas assim que é bom, porque aí tá vindo, né? Tá vindo coisas. Eu acho que entrevistado que não fala é mais difícil, né? Sim, Você tem, mais. você tem que espremer o suco da laranja. Aí... Eu fiz uma entrevista pro meu podcast que o rapaz, ele respondia as coisas de uma forma tão monossilábica. Ai. E aí eu fazia pergunta, ele começava a responder. Aí a resposta dele acabava do meio do nada. E aí eu demorava uns 15 segundos para entender o que aconteceu, para
puxar o próximo gente, assunto. fala, É desconfortável, É né? bem Dá aquele desconfortável. silêncio, é muito Aí você ruim. pensa, pô, ele não tem conteúdo que eu não sei perguntar o que é que tá acontecendo. Pois é, Né? rola muito isso. E rola assim também, que tem muita gente que vê a gente pelo YouTube, mas a gente vai começar a subir também as entrevistas pro podcast, pro Pro Spotify, Spotify. né? E Ah, aí, que assim, legal. pô, silêncio fica meio estranho, né? Fica estranho. Porque o podcast, a lógica é fazer pro áudio, né? A gente Sim. aqui faz gravado, que é Videocast. videocast, né? Eu ouço muito podcast no Spotify. E como o programa acaba ficando longo, porque normalmente é uma média de 2 horas cada programa. Então, assim, Caraca. a pessoa fica sentada vendo a entrevista já é um pouco mais difícil. Uhum. Né? Agora, ficar ouvindo, que nem a gente fala que a minha sogra, que ela é muito, muito moderna, assim. E aí, ela tá fazendo almoço, ela bota ali pra ficar escutando. Ela bota o vídeo e Maneiro. fica ouvindo o vídeo, mas é um É, porque dá pra você fazer podcast. outras coisas enquanto você tá escutando. Hoje em dia, a gente faz muito essa função, né? De viabilizar o tempo, né? É. Então, a gente estava falando sobre as autorias, você falou que tinha uma cantora californiana. E brasileiro, você tinha alguma referência, assim? Minha referência brasileira é Elis Regina, mas ela era só intérprete, né? De composição. Eu ouvia, né? Marisa Monte, eu ouvia Ana Carolina, mais nova. Mas linha de composição, eu acho que eu nunca me inspirei em ninguém pra escrever. Uma parada mais minha. Eu pego um pouco de referência de cada coisa, né? Sim. E quais eram os temas, assim, que te tocavam? Porque eu fico pensando com 11 anos, assim, mais novinha, você não vai fazer umas letras realmente tão profundas com relação Eu ao fazia, sentimento. menina. Você fazia, caraca, que maneiro. Tava sofrendo, nem sei por quem. A música é sempre... Eu fico pensando, será que eu estou me apaixonando? Será que é com você que eu estou sonhando? Não sei por quê. Se é assim, por que não? Vou viver essa paixão. Vou tentar te esquecer. Gente, 11 anos. Sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu compus isso. E a minha outra, nessa mesma época, era Amuleto da Sorte. Então, já ia por um outro lado, assim, de sonho, de criança, de papapá. Mas eu tinha teor, assim, de romance. Cara. E é a área que eu mais gosto de escrever hoje. Então, você sempre teve sentimentos mais profundos, assim, né? Muito mais intensa, sentimental, né? Deve ser meu signo. Não, e até essa função. Que Porque signo que é? Só pra... Eu sou pisciana com ascendente escorpião. com certeza. É o drama com com certeza. fogo. Porque a lógica é assim, tem crianças de 11 anos e tem pessoas que são mais profundas, né? É. E assim, quem tá mais ligado com essa questão de arte, de música, são pessoas mais profundas, mais complexas mesmo, né? É isso, muito explica legal. muito que a inspiração, ela nem sempre tá atrelada a coisas que você passa, o que você vive. Podem ser sentimentos externos, eu já compus para outras Pra história de outra pessoa. Para outras histórias, exatamente. Então a Daiane inspiração virou e tá falou vagando. aqui, nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Renata Russo já disse. É isso. Boa, né? Eu gosto dessa mistura. Puxa, depois que eu fiquei me sentindo mal de não ter feito Não ter essa feito a piada piada, na hora, mas- porque era perfeita, é muito boa. É verdade. Mas a Eu lógica dizer, que a gente tinha falado dos bastidores, então, dos programas, que eu acho legal a gente puxar Por isso. que tu vai voltar? Não, por causa dos outros. Ela falou do, Ah, tá. do Caldeirão, que eles Do tratavam. Caldeirão. E assim, pô, uma criança chegar no programa do Ratinho, que era aquela loucura, Mano, nada né? a ver, né? Essa história é louca, porque minha mãe inventou de ir pra São Paulo. E aí a gente perdeu o voo e a gente tinha que achar um hotel, né? Se não foi custeado. Ela pagou por conta própria. E foi uma loucura, que a gente teve que confiar num desconhecido que falou que estava levando a gente para um hotel e ela em ligação com meu pai na época. Minha mãe era doida, gente. Minha mãe era maluquinha. Mas geralmente os programas, eu não sei como que funciona hoje, faz tempo que eu não vou a programa, mas eles costumam custear, né? A estadia, hospedagem, camarim, alimentação, passagem, se você precisar se deslocar de um lugar E aí pro você outro. manda um vídeo, né? Alguma coisa pra... Na época era pra- videocassete, né? Eles queriam caçar talentos. Vocês Sim. lembram dessa época? Isso era muito legal, né? É. Raul Gil, você foi também? Raul Gil, fui. Fui no Raul E Gil. você conheceu alguém famoso, assim, que tenha despontado? a nível No dia nacional? do Caldeirão do Hulk, quem tava lá gravando foi o Charlie Brown, o Que Chorão. legal. Tem foto com ele, com E o eles MC são maneiros, Marcinho. assim? Eram. Pô, o Charlie Era. Brown, É. porra. Cara humildaço, assim, É. eu lembro. E tem bem a cara dele, né? É. Era. É difícil né, falar, usar o É. show dele, era incrível também. E Você aí era conheci fã? vários. Você já era fã do Era, Charlie Brown? era, Isso deve já ter era sido fã. bem interessante, né? Eu ouvia desde pequenininha as músicas. Aham. Minha irmã era fã também, então a gente escutava bastante em casa. Charlie Brown, Mamonas Assassinas, essa galera mais punk, sabe? Uhum. Pô, Mamonas, hoje em dia a gente fica pensando, né? A gente criança não era muito adequado ficar ouvindo Mamonas, mas Eu era ouvia. tão legal, né? Na época E todo de... mundo ouvia. todo e a gente mundo cantava ouvia. aquelas músicas, não sabia nem o que a gente E tava hoje falando você direito. toca o mesmo, acho que causa o mesmo impacto, né? É. De nostalgia, de... Total, total. Fizeram E demais. foi bem... A carreira deles foi Foi bem muito assim, meteórico, né? Foi muito meteórico. súbito. É. Tudo foi muito súbito. Foi.
de repente, né? Um Como sucesso de eles subiram repente e e uma como pausa que de repente. acabou É. tudo. A gente fica pensando, né? Como é que estariam, assim, o que eles estariam, a influência que eles Aloprando teriam total. tido, né? Já imagino. E quantos E CDs Chorão já não também. teriam feito com canta, né? Né? Teriam zoado metade do mundo, talvez o mundo Sim. inteiro. Talvez tivesse até mudado o cenário nacional, né? Porque talvez eles tenham Sim. sido o último grande expoente do rock no Brasil e depois as coisas foram... Como é que- Mudou muito, é. né? Tem uma questão meio antes e Cara, depois. tá você tudo con- mudando tanto, né? É. É muito louca essa era da internet, assim. Essa era, acho que tá muito 30 segundos, sabe? Ninguém tem mais paciência de ouvir uma música com mais de 4 minutos. Pois é. As pessoas estão muito imediatistas. Então, não sei se a galera ia acompanhar ou se a galera ia confrontar e acabando se tornando low profile. Sim. Entendeu? Sempre teria Dando um pessoal mais underground, assim. Uhum. Mas eu acredito que hoje em dia, talvez... É o TDAH aqui, ó. Eu vi aqui. E ela tá acompanhando junto ali. Mas a Não sei se lógica... a galera ia flopar, não sei. Porque assim, a gente fica pensando, pô, as músicas que o Legião Urbana fazia e, né, que o Renato compunha, pô, as músicas de 10 minutos, né? Hoje em dia não Sim. tem mais esse tipo de coisa, assim. Não que aquela função, né? Parece que nossa, antigamente era É, tão acho bom. não é. As pessoas Tem acham muita- cansativo. Eu Tem acho muita música demais. boa hoje em dia, mas realmente o estilo é bem diferente, né? Uhum. Eu tava comentando com o Não Rafa... sei se eu gosto, não. Mas fazer o quê? Do quê? Desse imediatismo, né? Essa Fica pressa. tudo muito... você tem ascendente em escorpião, né? Você deve gostar de coisas profundas mesmo, não superficiais, né? Eu quero entender a essência do É, negócio. pois Perder é. um tempo ali. Eu gosto de coisa que me prende, sabe? É. Hoje em dia, Hoje em dia tá tudo muito assim, né? Exato. É. Eu mesma, é autocrítica total. Você abre o TikTok, você passa Sim. 4 horas ali, Sim. cara. Você nem sabe, como diz a Jéssica, até morro de rir. O próprio aplicativo te manda, vai beber uma água. Você tá aqui há muito tempo. Vai fazer um xixizinho, pô. Vai viver pouquinho. E você fica perdendo horas com vídeos de 30 Vai segundos. pisar na grama. vai fazer pegar um sol, vai abraçar né? uma árvore, É. plantar um negócio. Pois é. É E sinistro. cada vez mais ele sabe o que você gosta, vai te entregando o que você quer e você fica O viciado algoritmo é naquilo. perigoso. E agora com esse algoritmo negócio de inteligência Inteligência artificial. artificial. Gente, não sei o que vai virar o mundo. É. Medo. É, E a gente faz parte disso. Sim, sim. De certa forma, é meio hipócrita, porque a gente consome isso. Então, a gente... E até para esse mercado, né? Daqui a pouco os compositores serão inteligência artificial, né? Porque eles vão Exatamente. entender o que o público quer. Daqui a pouco você tá indo em show de holograma, é loucura. É porque Já deve existe. ter alguma inteligência artificial para produzir músicas. Não só Sim. compor, quanto Existe. cantar, Existe. né? Não teve uma notícia, não tem muito tempo, de que estavam lançando um cantor digital? Que Você ficou sabendo era disso? um avatar, assim, que não existia? Que loucura. Fizeram tipo um avatar, exatamente, um desenho, e inventaram uma voz, Tudo sintético, você pega o tudo timbre. sintético, exatamente. Ele nunca vai desafinar. E o cara já tinha fãs, assim. O artista digital já tinha fãs na internet. Então, o que vem pela frente, não sabemos. Que doideira. E saber que é porque está sendo consumido que as É. coisas estão crescendo E, também, cara, isso é né? muita loucura. O que a música tem de mais bonito É emoção, né? em sua forma orgânica, sabe? Aí você vai em show, é um monte de pedal, é um monte de negócio. É legal, mas só isso, sabe? Até o back, né? O back vocal. Uhum. Então, assim, até isso deixa um pouco, né, mais plástico, assim, né? É. Menos emotivo, né? Eu acho que o acústico também, que a gente faz, é por isso que eu me apego tanto, porque é orgânico. A gente não tem nem opção do que fazer. É um carrão, Não, percussão, violão e voz. E você fica mais desnuda quando não Exato. tem tantos outros instrumentos, né? Assim, Exatamente. Então, mas você que é vocalista, realmente, a tua voz tem pouca concorrência ali, né? Porque tem só o violão e o carrom. Então, pouco você elemento. se mostra mais, né? Eu até quero ainda fazer um trampo de pedais, mas algo que eu possa compor ao vivo, sabe? E montar a Maneiro. própria música ao vivo, tipo a Teste Sultana. Vocês já viram aquela musicista incrível, multi-instrumentista? Que, cara, a mulher faz um show em festival, qualquer festival, assim, que só vai bandão. E ela tem milhões de pedais, mas ela acompanha ao vivo. Daqui a pouco ela grava o teclado, ela mesma tocando. Ela pega o baixo, ela pega a guitarra, ela abre várias vozes em harmonia. É incrível. Toca o trompete, trombone, ela é múltipla, assim. Caraca, Isso aí eu mano. tenho coragem de meter a cara. Lógico que não tanto, mas um casozinho ali toco. Daqui a pouco pego um pandeiro, daqui a pouco toco um violãozinho, um tecladinho ali. Que legal. O feijão com arroz a gente faz. Deve ser incrível compor ao vivo, né? Eu tenho muita Não, vontade de fazer. imagina esse show, né, cara? Cara, incrível. Total. Depois pesquisa, Teste Sultana. A mulher Não, é eu tô pensando absurda. você quando começa a fazer. Tá louca. Vou ficar Jéssica agora? Não, porque assim, realmente, nesse tipo de show, você vai mostrar uma variedade de talentos, de possibilidades, que, pô, é muito legal. E no improviso, que é o mais legal, porque é intuitivo, né? Você pega a linha harmônica e você vai montando em cima. E assim, a lógica dessa questão orgânica é, por exemplo, se eu tô num show teu, quanto menor o show, até mais fácil seria isso. Mas de alguma forma eu te influencio.
Porque eu tô ali na plateia, quanto mais animada eu tô, mais eu consigo Sim. te animar também, Sim. né? E assim, você vai estar respondendo a plateia, né? Isso não, cara, não tem é uma inteligência troca. artificial que... Exatamente, é orgânico. né, que não tem inteligência artificial, não tem emoção, né? O que Exatamente. nos diferencia, né, E que bom que não tem, né? Porque o dia que começar a ter, aí piora mais ainda. Mas vai porque ser uma aí- emoção... Morta. Pois é. Não tem... E aí Não, tem, tu- é não o- vai o ser emoção falho, boa, né? vai ser raiva, eles vão se rebelar, Skynet, essas coisas. É aquela boneca que tava rodando, né? Que é a boneca da inteligência artificial, que ela responde, ela tem expressões faciais Ali. humanas. Qual que é o nome, Bruno? Tu lembra? Eu pensei que eu tivesse falado. alguma coisa. Annabelle. Magalu. Gente, é loucura. Daqui a pouco a gente não sabe mais o que é real, o que não é real. É. Não, mas o próprio... Por exemplo, a foto aquela do Papa e aquela inteligência artificial que tá fazendo foto das... A gente entrevistou a Manu Vasconcelos, né? E a gente fez fotógrafa. E a gente fez um ensaio fotográfico com ela. E aí, no dia, ela tava comentando com a gente, cara, pegaram uma foto minha e botaram na inteligência artificial. Não sou eu! Porque o que acontece? Tira poro, tira tudo que faz a pessoa ser real, né? Uhum. E aí, tá todo mundo querendo avatar, vai estar Sim. todo mundo no Second Life daqui a pouco, né? Porque ninguém mais quer se relacionar com pessoas reais, né? Sim. Tá perigoso. E a máquina também, ela é muito mais previsível. E aí as pessoas estão com preguiça, às vezes... o psicólogo falando agora. Estão com preguiça de se relacionar com pessoas que podem frustrar, que podem falhar, que podem... Gente, não é. A vida não é É a busca assim, pela gente. perfeição, né? A gente tá... Todo mundo doidão da cabeça. E a perfeição é tão longe do ser humano, né? Aí a inteligência artificial, ela vai ser perfeita. Mas por quê? Porque ela não tem essência humana, né? E a gente se acostuma com isso, Pois né? é. Com essa demanda de perfeição. E essa velocidade também, né? Tá tudo muito... Aí depois as pessoas não sabem que estão ficando mais ansiosas, mais depressivas, mas é isso também, né? Influencia. Com certeza. Nossa, dei uma volta lá em Marte e voltei. Vamos pra pauta, então, de novo. Não, mas assim que é bom também, né? O papo tem que fluir orgânico. 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 É, porque a gente podia botar aqui, né, uma... Tipo, a gente pergunta, você responde. A gente pergunta, você responde. não, A gente não papo é sai da orgânico. pauta. Não é muito a nossa cara, né? O papo é orgânico. A gente estava falando de cenário cultural, assim, né? Como é que você vê, começando pelo Brasil, assim, o cenário cultural, hoje em dia, tu que toca, te agrada, assim, é tudo muito sertanejo, muito hip hop, e cada vez, pelo menos, eu que não sou tão especialista, vejo menos rock, menos MPB. E essa visão é compartilhada por você, que é profissional pra também, caramba. isso incomoda de alguma forma. E por que tanta gente, pelo menos tanta gente, ou da nossa geração, ou do nosso convívio, gosta tanto de rock, de MPB, e isso não tem espaço na Não tá midiático, oferecendo tanta assim, produção, assim, né? Acho que só não incomoda tanto, porque ainda é democrático. Ainda existem espaços em que essas vertentes elas podem ser vistas, tipo a MPB ou rock. Em festivais, o Rock the Mountain, por exemplo, é um festival que você vê muita coisa legal e nada midiático, vamos dizer assim. Mas, com certeza, cara, a grande massa está no sertanejo, na minha opinião, no pagode, numa rocha. Pagode ainda tá... Pagode tá bem voltando alta. agora? Tá muito, na minha opinião. Na minha Tem muita adolescência coisa tinha estourada. muito. Nossa, pagode era, assim, quando eu tinha uns 12 anos, era muito forte, né? Pelo menos pagode onde eu tá morava. fortíssimo. Agora, a gente tem o Tardezinha, por exemplo, que é o evento do Thiaguinho. Cara, aquele evento é nível internacional, sabe? Absurdo. A Ludmilla agora lotou o Numanice, que é só pagode, né? Aí ela coloca até uns pops e tem outros artistas convidados, mas ela lotou um estádio inteiro. Então, a proporção da massa que isso atinge... E também em níveis numéricos, né? De streaming mesmo. Sim. Você vai fazer uma pesquisa bem rápida do pessoal que se mantém ali... Pagode, sertanejo. Sertanejo ainda mais do que todo. Sertanejo, a galera do agro, ela tá dominando já tem um bom tempo, né? É. E tem muita coisa boa sendo produzida também, né? A gente vai falar Sim. assim, que hoje em dia né, só tem música ruim, né? Mas tem muita música boa também. Mas, de fato, pra gente dizer que a pessoa vive... Dá pra viver de música, mas também não dá, por exemplo, pra ficar rico, né? Com Sim. alguns tipos de música que são músicas boas. Talvez... Sim. Acho que é isso talvez que você estivesse referindo também, né, Rafa? Ali o no- MPB, o rock. Vocês hoje em imaginam que dia... maravilhoso aqueles shows de calouros onde o top 10 era Gal Costa, ele... Cara, que sonho. Por que eu não nasci nessa época, sabe? Imagina, top 1 da rádio. Elis Regina, a Pimentinha. Cara, que incrível, sério.
E hoje, qual é o top 1, sabe? É. Não sei A se gente não escuta. E também, hoje em dia, tem uma coisa que é muito interessante, que não tem muito top, porque as pessoas não escutam tanto rádio também, né? Então, É, assim, não tem é esse o costume. top, o teu top 10 do Spotify. Exatamente. Né? Mas deve ter, tem o top 10 do Spotify mesmo, né? Mas aí tem muita música internacional também, muita Tem o coisa, mundial, assim. né? E tem o nacional. Uhum. O nacional tá ali, pelo menos, nas 6 primeiras Sertanejo. ocupações são sertanejas. Pelo menos. Você vê, né? Assim, eu nem tava sabendo que o pagode... Porque quando eu escuto pagode, é os pagodes da minha época, né? Aham. Então, assim... A gente tá ficando velho. O que acontece quando você começa a ficar velho? Você não escuta mais música que é lançamento. Você Exato. vai pra sua zona de conforto, que é o que você gosta. Então, cada vez menos a gente minha época. fica... como se atualmente não fosse a época ainda, né? Mas é sempre a minha época. E a gente fica ouvindo muita coisa que... Antigamente também não se... Né, isso é uma meia-culpa. A gente não se abre também para as coisas. Não fala, essa é música de jovem, isso é ruim. Então também eu escuto música de jovem no Deguste. É. Alguma coisa Não, assim. Deguste Mas o Deguste não tem música de toca. jovem. Pois é. Eu ia dizer, talvez algum lançamento eu seria obrigado... Se tem um lugar que não toca música de jovem, é o Deguste. O Rafa, que fala esses dias, eu tava escutando Barão Vermelho, ele assim... Eu não tô entendendo por que você tá escutando por livre e espontânea vontade de Barão, se você sabe que vai ouvir todo fim de semana por causa do É porque Deguste. tava tendo Bauer. Isso que eu ia falar, as bandas que tocam nos festivais de Petrópolis, geralmente elas tocam... Elas têm um repertório muito velharias parecido. que nem a gente, né? Que são músicas que fizeram sucesso um dia. Não tem muita coisa atual. Então vai tocar um Barão, vai tocar um Capital, uma Cássia Eller, um Lulu Santos. A gente sabe que a gente meio que vai escutar. Jota E Quest, que ótimo, na época acho eu tocava ótimo. muito Jota Quest também. Jota Eu Quest. tô muito bom de qual é a música no Legal. Deguste. 3 acordes eu já tô sabendo. E olha que eu não sou muito bom de música. Essas músicas parecem... Foi uma época que acho que ficou pra sempre, né? Essa época aí. Foi uma época bem... É isso talvez que a gente sente falta pra hoje. Eu não sei porque a gente tinha determinada idade, né? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente escuta mais música também, né? Eu Sim. escuto agora, eu me forço agora, porque, inclusive, pra quem tá assistindo a gente, uma coisa que eu indico muito para os meus pacientes é escutar músicas de uma época em que você conseguia estar mais relaxado, né? Então, e isso é uma coisa que eu faço muito para... eu digo que é o meu ritual de dar uma mudada de energia, porque aí quando eu tô indo para casa, eu tô respondendo no WhatsApp. Deixa eu dia contar eu uma ainda vou história. ser atropelada, realmente. Deixa eu contar uma Porque eu tô história. de fone e tô com o celular na mão. Ontem, ela saiu tarde do consultório e aí eu tava com a Maria Luísa, com a nossa filha, em casa. E aí na TV, tem o Spotify na TV. Tô eu Meu lá. Spotify, né? Tá conectado à TV. E a Maria Luísa tá muito na fase do balé, dessas coisas. Começou a fazer balé agora. Aí eu entrei no Spotify e botei as músicas de balé e tal. Só que... Bublé também, Michael Bublé, umas Nossa, coisas eu assim. acho- Ela ama. Ela escuta, gosta. a gente bota pra ela ouvir desde Desde pequenininha. ela Música bebezinha. clássica, ela gosta Eu muito. fico dançando com ela, muito legal. É. Fica dançando bublé pra mamãe chegar. Aí... Mas o Spotify é compartilhado com ela. Ela tava voltando pra casa, do nada saiu o bublé e entrou Evanescence. Porque ela mexeu lá no celular. Bom Aí entrou também. bublé Aí- pra mim. E eu assim, tá, vou ouvir bublé. Só que eu dei play e não tocou pra mim. Eu disse, não, vocês devem estar conectados lá na TV. Aí eu tentei botar... O que é outra coisa que eu botei também? Aí tu colocou Nickelback, esse negócio eu tu tenho gosta. uma playlist Bom só também, com rock. Nickelback, Creed. O que eu escuto é só o que eu escutava na adolescência mesmo, que é Pitty. Aí é Barão Vermelho. É isso que eu escuto, assim. Quando eu vou pra academia, quando eu não quero conversar com ninguém, eu taco meu fone no ouvido e fico, assim, no meu mundinho, assim, sabe? Que eu digo que o meu jeito de conseguir Se desconectar. é eu não conversar com ninguém, porque eu converso o dia inteiro. Tudo que eu faço. Aqui Tudo a gente você tá precisa conversando, silêncio. né? O meu trabalho é conversando o tempo todo. Aí eu falo, cara, eu vou pra academia, eu sou a pessoa que menos... Eu sou simpática com todo mundo, mas eu não me comunico com ninguém. Eu tô lá no meu mundinho. É bom, né? E música Ficar tem esse poder, né? introspectivo é bom também, né? A gente precisa, eu acho. É. Tem muito desses momentos. E assim, a música tem esse poder também de mudar o que a gente tá sentindo, né? Acho Sim, que mais totalmente. que qualquer outro órgão do sentido, né? Talvez a audição e a música, pelo ritmo e tal, né? E se a gente for falar, por exemplo, assim... Muda ou dá uma injeção de ânimo, né? Pois Porque Você tá é. sentindo o negócio triplica, dá um zoom no E assim, sentimento. por exemplo, pacientes com Alzheimer. A música é uma coisa que toca muito, porque é uma região do cérebro muito específica, né? Então, é uma das últimas coisas que a pessoa esquece, né? Nossa, que magnífico. Assim. Então, assim, o teu Musicoterapia, trabalho realmente literalmente. Então, assim, eu não sei se você sabia dessa informação, mas realmente, música é uma das últimas coisas que o cérebro da gente esquece. Então, assim, o teu trabalho, muito provavelmente, pode ser uma das últimas coisas que uma pessoa vai lembrar, assim, se tiver alguma Nossa, isso é questão incrível, né? neurodegenerativa. Isso é muito legal. Nossa, profundo. Bem pisciano, acidente de corpão.
Ô, Bárbara, e assim, voltando assim, a questão do show. Tem um show que foi marcante, caramba, esse foi o show mais legal que a gente fez, ou vocês abriram pra alguém muito especial pra Algum vocês? lugar que você sempre tinha sonhado em tocar e aí quando alcançou isso. Não pode fazer um top 3? Claro, pode até fazer top 10 se quiser. O primeiro, acho que foi o nosso maior público, foi para 2.400 pessoas lá em Barra São João. Um festival de... Acho que foi o 25º Festival de Frutos do Mar e Crustáceos, de Barra São João. Aquele mar de gente, assim, foi muito, legal, foi muito cara. loucura. Logo depois era uma banda de pagode. Então a gente subiu no palco e falou, lascou. Esse dia você perguntou do perrengue, esse dia minha bateria riou, porque o violão foi no carro, um sol quente, né? Tive que achar uma bateria emprestada de última hora lá. Caramba. O segundo foi acho que o da Bauer, do ano passado. A gente queria repetir a energia esse ano, mas não deu, tava dodói. Mas foi muito maneiro também. Eu lembro que logo em seguida eu fui pro show do Flusão, no Maraca. Não sabia por que eu tava mais feliz, se era o show da Bauer ou se era pelo jogo. E o terceiro, a gente abriu pro 11:20 agora. Foi a primeira banda famosa, assim, que a gente abriu o show. Que legal. Foi muito maneiro. Aqui em Petrópolis mesmo. Foi lá no Texas. Foi maneiríssimo. Lotadão Cara, também. 11:20 é muito maneiro, porque a gente morou 10 anos em Juiz de Fora. O pessoal do 11:20 morava no prédio da frente do nosso. E eles são assim. de lá, né? Maneiro. E é muito legal, porque... Não, o pessoal não, né? O vocalista. Era só o Vitinho. O Vitinho. Porque depois acho que ele mudou, porque ele casou com a menina lá. E eles tiveram filho, aí acho que eles mudaram de lá. De vez em quando encontrava ele na rua. Aí encontrava na Que rua maneiro. e era muito engraçado, porque assim, eu passava... Ele é humildaço, né? Total. É. Ele é gente finíssima. Você para, ele conversa com todo mundo que para. Ele Volta e meia ele tava... Tinha um bar bem na esquina. Volta e meia ele tava lá tomando a cerveja dele e via no Querido, supermercado. Eu achava isso tão interessante, assim, porque realmente os shows dele, quando a gente... Vou pegar um jujubinho. Tá, fica à vontade. Quando eu percebi, né, que era o cara da 11:20, eles já estavam bem conhecidos, assim, né? Acho que foi a época que eles estouraram, né? Com música na novela, alguma coisa assim. Foi. É. E Eles o são cara, ótimos. e ele é muito gente fina. Por isso que, assim, quando a gente pergunta como é que é os bastidores, porque a gente sabe que tem gente que é... Gente como a gente, assim, né? Vive, só que faz uma coisa que toca muita gente, né? Lá no 11:20 a gente não teve tanto contato com eles, não. Mas trataram a gente super bem. A gente subiu, tirou foto, trocou uma ideia. Que legal. São bem legais. E pra gente foi top, né? Porque abriu o show. sim. Tantas bandas poderiam abrir. E quando que foi esse show de vocês lá? Cara, deve ter uns 2 meses. A gente tá em que? Em julho? Acho que é isso. Acho que foi em maio. Que legal. Foi em maio. Maneiro. E aí vamos voltar pro cenário cultural, mas agora aqui de Petrópolis. Né? Falando mais da cidade, dessa questão. Tem muita demanda. É legal tocar aqui. Precisava pra quem de... tá querendo, às vezes, né? Quem tá não. pensando em trabalhar com música. E não dar só uma... isso, mas assim, precisa de mais incentivo político, público, né? precisa de mais incentivo Como é que você, particular. estando ali dentro como é que é do o cenário como é de que você Petrópolis, sente, né? assim? Cara, se a gente pega pessoas autônomas, nós, né? Músicos, que não são remuneradas como elas deveriam ser, porque elas estão ali entretendo, elas estão trazendo turista, elas estão fomentando a cultura, né? De uma cidade ou de qualquer outro lugar. Eu acho que nunca vai precisar não faltar apoio. Sempre a gente está precisando de incentivo, de espaço. E principalmente de estrutura. Sim. Porque muito espaço aí não tem estrutura, né? E deixa um negócio... a gente paga daqui a um mês. Cara, a galera não recebe há 3 meses. Sabe? É uma falta de... É um descaso, rola um descaso. Mas eu vejo também os microempreendedores tomando a frente. Sim. Investindo. Tem muito lugar legal abrindo, sabe? E o primeiro critério, primeira exigência. Preciso do meu espaço aqui, meu palco. Eu vou investir num técnico que dê suporte para os músicos, porque eu preciso de um tecnólogo de som que entenda, que dê uma qualidade legal. Porque não é público, só ali eu quero ter um uma espaço. tomada para você conectar suas Exatamente. coisas, né? Não é assim, né? Exatamente. Uma galera acha que só porque tem empreendimento, tem um 100 volts aí, tu monta teu equipamento aí. Tem a acústica do ambiente. E a converta, então se der uma mesa, eu te pago R$10, se der 100, sabe? A gente vê muito isso, né? Então, essa é a parte ingrata da profissão que eu costumo dizer. Eles não veem o gasto que a gente tem ensaiando, encordoamento, é estúdio que paga para ensaiar, é investimento para gravar as autorais. A gente entende a nossa profissão, não é como um oba-oba, é como realmente um... É aquela função, sabe? é profissão, né? Não nós é somos teu o hobby, nosso né? próprio escritório, porque é o que eu digo, eu e Jéssica, nós somos o nosso hold, a gente coloca a caixa de som no ombro, vai e volta, e a gente já quase foi assaltada, 3 horas da manhã, colocaram árvore. É verdade, porque são horários complicados. A gente passa por isso.
Todo mundo tá, na verdade, todo mundo passa, né? A gente não pode também se vitimizar tanto, mas são riscos, ainda mais a gente sendo mulher, é meio foda. Não, e sabe que o teu material é um material caro, né? Sim. Porque tu não vai usar qualquer caixa, tu não vai usar qualquer violão, né? Eles zelam por uma qualidade. Aí, dobra aí o tempo, sabe? Entretém meu público, fica aí mais tempo, depois a gente vê. Depois a gente vê, é bravo, né? A gente ouve muito isso, é muito descaso. Então, eu acho que falta essa estrutura e principalmente a visão das pessoas começar a mudar um pouco com uma visão mais séria, sabe? Porque é cultura, né? Sim. A gente está fomentando a cultura de um lugar. Mas a questão E muda, não cultural, assim, de Petrópolis tá dando uma bombadinha agora, não tá? Assim, pelo Muitos menos eventos, buscando, esse ano eu tô né? gostando de ver. Esse ano tem muitos eventos. Sim. Eventos públicos, que você tem Sim. acesso a várias bandas incríveis em um evento só. Sim. E tanto aqui quanto Itaipava, né? Esse ano tá É mais. que é praticamente... A gente sempre fala que Itaipava é como se fosse uma parte à parte de Petrópolis, assim, né? Outro distrito, parece até Porque outra o clima cidade. é outro. Faz parte, né? A gente entende que é Petrópolis ainda, mas é uma realidade bem diferente, assim, né? Mas essa questão é muito legal, porque o pessoal antes dizia, porque não tem nada para fazer em Petrópolis. Cara, tem coisa todo fim de semana, tem evento de tudo. Exatamente. O mais importante, tem que investir em evento gratuito pra galera mesmo. Tem É. verba, tem denário pra isso. Pô, vamos investir. A parte cultural é pra isso, né? Pra investir, pra injetar nessa galera. Tem que ter show na Praça da Liberdade. Não devia nem desmontar, na minha opinião, o palco da Aquele Praça da Liberdade. palco, né? Colocar a Ficar galera pra sempre rodar, ali, pra né? tocar. Exatamente. Total. É muito importante. Com Porque certeza. tem gente que não tem grana pra sentar num lugar e pagar R$30 de cover, sabe? Consumir. A gente Sim. tem que chegar nessa galera também. Sim. E a galera que tá saindo do trabalho, com sacolinha do mercado, para ali, pega uma pipoca do Pois é, camarada da consome, praça né? e tá vendo o show, sabe? Um show bom de qualidade. Pois é. E eu acho que é isso que tem que funcionar. E aí é bom para todo mundo, né? Porque é bom porque atrai turistas. Exatamente. Que a gente estava falando, acho que podia até agora a gente entrar por essa questão de fazer shows ali na 16 de março, fazer shows, né, para as pessoas que estão ali, né? Os transeuntes, né? E essa questão é muito interessante, porque o que acontece? Dá um outro clima para a cidade, né? Dá uma questão assim, poxa, você tá ouvindo música boa, não é aquela pessoa que tá aprendendo, que toca desafinado, que toca mal, aquela tiazinha que toda desganiçada. Não, sabe, música de qualidade, é música que você pagaria para assistir, sabe? Pra ouvir, né? Hoje em dia é muito difícil você ver em Petrópolis músico amador. A galera, tem muita gente boa, cara. É. E fora a galera que já foi pro Rio, né? Sim. Mas, cara, tem muita gente boa em Petrópolis e parece que é um berço mesmo, que vai proliferando, sabe? Eu escuto falar hoje de uma galera que ano passado eu nem fazia ideia, nem tinha escutado nunca. E uma galera muito boa, e eu tenho certeza que ano que vem vai ser a mesma coisa, a galera que eu não tinha escutado esse ano. E vai surgindo, sabe? Galera, tá? E o que tá tendo, assim, no cenário? Qualidade. Tá tendo mais que tipo de música que a galera tá... O pessoal novo agora tá tocando o quê? Que tipo de música, assim? Então, as músicas que a gente falou, que as Que é o músicas... sertanejo e o pagode. Petrópolis tá por aí também? eu acho que é as músicas boas de sempre. É. Ah, De todos os Clássicos shows que eu assisti, por eternos. exemplo, da Bauer, do próprio Deguste, dos É. shows que eu fui em Itaipava também, naquele evento da festa junina, gratuito, aberto ao público. Cara, o repertório, assim, você tem o repertório old mesmo. Que legal, né? Tanto na parte brasileira, na parte brazuca, que é mais regional, você vai ouvir muito o Zé Ramalho e Alceu Valença, como o Guido, o pessoal da tribo, eles tocam, a Kika. E o pessoal do rock vai tocar o mesmo velho bom City on Mine, o Capital Nacional e papapá. E até o pagode mesmo são sempre as mesmas coisas que eu tenho Pagodes, escutado. né, da nossa É. De plano B, eu acho que a gente pode citar os eventos de música autoral, né? Sim. Que é o Solstice, por exemplo, que é maneiríssimo. E o Rock the Mountain também, ele abre um leque. Por exemplo, quando a gente tocou no Coreto, eles deram prioridade pra gente tocar as nossas músicas, as nossas criações. O espaço tá lá. Se Fantástico, vocês né? quiserem fazer um show 100% autoral, a gente até prefere. Não é a gente que botou um cover ou outro pra prender o pessoal. Mas são eventos que incentivam a criação do artista. Isso aí, pra mim, é a melhor coisa que existe. Você fala assim, o que você cria? Vai lá e apresenta o que você cria. Legal, Pra você né? fugir um pouco do óbvio também, Sim, né? Tocar sim. mais do mesmo. Tirar Sim. um pouco essa... Martelar sempre na mesma tecla, do mesmo repertório. Acho muito maneiro. Maneiro, maneiríssimo. E falando na questão do repertório, assim, vocês têm uma agenda de ensaios, né? Que vocês ensaiam bastante. Como é que é isso? Vocês A ensaiam? gente não sai. Não ensaia? E como é que Assim, vocês fazem pra aprender música nova? Isso vem natural? É de só pega a ouvido. cifra? Caramba, impressionante. Não precisa É. treinar Mesmo, pra né? quê, né? Se eu já sei o que fazer. Porque eu acho que, pra shows grandes, a gente já tem ensaio. Rock the Aham. Mountain, a gente deu uma ensaiada, porque você tem que seguir ali um repertório. Mas show de noite, barzinho e até festa de casamento, a gente gosta que seja dinâmico. Então, a gente conta ainda com o pedido da galera. Você toca tal. Então, isso já fugiria de um script de um set list aí montado. E eu gosto de sentir o público. Maneiro. Então, já cheguei a ponto da gente tocar em festival grande, tipo no Downtown, a gente faz alguns eventos lá.
evento que a galera imprime lá o setlist bonitinho de banda, tem que seguir aquele cronograma. E eu, sem nada na cabeça, eu olho o público, a gente chega um pouquinho no evento, vejo o que tá pegando, e aí a gente leva o show de forma totalmente intuitiva. Que legal, cara. E isso Eu gosto, a minha praia muito, isso. né? No sentido, assim, de você fazer o que o pessoal quer ouvir mesmo, É, né? exatamente. Show do 11h20, por exemplo, abertura pra uma banda, pô, maneiríssima. Aí a gente ensaiou, a gente montou um set. Mas geralmente eu gosto de levar o show de forma intuitiva. Uma coisa que eu admiro muito, né, de artista, assim, é a capacidade de memorização. Eu fico pensando assim, né, o HD, a quantidade de música que ela tem decorada. Às vezes tem uma música que você não toca há 1 ano, a pessoa pede, aí você tem que acessar aquele arquivinho lá. Como é que é isso? A minha memória não é muito boa, não. É. Por isso que eu tô sempre com um suportezinho de celular pra dar uma coladinha. É, porque assim, às vezes até a própria letra você acaba esquecendo, né? Letra e acorde. Você tem que lembrar É. da letra e como toca, né? Então é louco. Caraca. Mas e minha assim, memória isso não é é dos muito melhores. talento mesmo, né? Eu acho muito impressionante, porque são 2 coisas, né? 2 coisas que você tem que... nossa, eu que não memória sou meio de cagada. música, eu fico muito impressionado. Minha memória é meio esquisita. Às vezes eu tô tocando música minha e esqueço. Letra e acorde. Caraca, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a letra? Esqueço. Se o Roberto Carlos tem a letra das músicas dele, Pô, que, né, eu não vou ter teoricamente meu foi ele que celularzinho escreveu, ali. né? Ali embaixo. Então tá bom. Já aconteceu assim, de dar branco? Como é que, Pô, como é já. que faz? Pior que branco já aconteceu sabe quando você engole errado e você precisa tossir? Que se você não tossir, sei lá, umas milhares de vezes, a sua voz não volta. Aham. Já aconteceu isso com vocês? Total. Só que eu não tava Engoli cantando, errado, imagina a agonia. Cantando. Olhei pra Jéssica, tipo, canta aí, do teu jeito. Que ela faz uns back vocals, né? E Aham. ela canta super bem. Só que tem música que ela não canta, ou que o tom tá muito alto. Sim. E, cara, tive que tossir. Tocando violão. Igual uma velha cacatinha. Até a voz voltando. Porque realmente para de sair voz. Aí você tem que meio que... É como se você tivesse que... Parece que fica aquela Mas coisinha presa aqui, né? Esquisitão. Não vem voz. Aí você tem que ir... Como que é o nome? A palavra me fugiu. Meio que limpando, né? Tipo isso. Garreando. E aquecendo. É. Você tem que ir aquecendo. Falando, aí ela vai voltando. Nossa, horrível. E, Mas esquecer letra assim, no meio do show, acho que não. e você tem algum segredo, assim, pra manter a voz? Você Você ia tem que- perguntar isso É, agora. como é que a gente... era A muita cara. sintonia, pode falar. Não, é isso mesmo. Se você tem algum cuidado Não tenho, específico gente. com a voz, deixar de beber, sei lá, gelado, alguma Não coisa sei nem assim. se eu deveria falar isso, mas eu tenho 0. Não faço nada. Mais sorte que juízo, né, Bárbara? Eu bebo, eu fumo. Não deveria. Eu fumo um tabaquinho. Eu faço nebulização às vezes. Se é pra dizer que eu não faço nada, eu Sim, pra faço. dar uma Mas limpadinha, né, diariamente, de aquele cuidado, não. E deveria, porque a voz, ela não é perpétua, né? Sim. Ela vai envelhecendo, a timbragem vai mudando. Hoje eu tenho agudos que eu não tinha na época do coral. Hoje meu grave já é mais a minha zona de conforto. Tem que ter cuidado, na verdade. E você vai me dá mudando, bronca. assim, né, o tipo de... Por isso que deve ser complicado, por exemplo, sei lá, vamos falar de Sandy Júnior. A Sandy tem música que ela gravou com 10 anos de idade e ela tá 40 agora. Você tem a tua idade, né? Ela tá 40 agora e deve ter gente no show que pede ela ainda até hoje pra cantar. Sim, na mesma tonalidade, Pois né? é. Loucura. Deve ser Loucura. tenso, né? Isso, a pessoa ter começado muito cedo, né? Sim. Nesse sentido. A Rita Lee, por exemplo, tava assistindo um DVD dela ontem. Ela baixou bastante a tonalidade dela nos últimos shows. Porque Mas ela tinha já não, agudos tava, que- não devia estar bem também, assim. eu talvez, acho né? até um pouco... Era um DVD até antes dela tá tão doente. Mas você tem que ir abaixando, você vai adaptando. Isso é legal. O Capotrás, por exemplo, que você coloca no violão, ele me possibilita fazer a música no tom que eu quiser. Então, eu posso adaptar. Legal. Essa era a minha ideia, por exemplo, para cumprir o show da Bauer Fest. Falei, vou descer o tom das músicas e fazer. Mas como não tinha voz nenhuma, nem essa foi uma possibilidade. Mas você assim, pode ir adaptando nossa, deve as dar, versões. deve dar muita raiva, né? Perder a voz, assim. Nossa, nunca tinha acontecido isso comigo. De sentir dor mesmo pra falar. Falei, se tá doendo pra falar, não vou conseguir cantar. E aí forçar também, aí... Né? É pior, É um né? cuidado, porque tem gente Sim. que de repente forçaria. Essa é uma forma, acho que eu tive que me poupar pra poder... Senão, de repente, imagina, desencadear um calo, Pois é. uma rasura na corda. Deus me livre. E corda vocal é uma coisa muito, muito delicada, né? Sim. A mãe Vamos falar da dele minha mãe de é, novo. A minha mãe foi professora há muito tempo, ela teve calo nas cordas vocais. Sério. Nossa, eu morro de medo de ter isso. E pô, dó de ver gritar pra caramba, né? Com os adonissadinhos. Mas e assim, ela fala, eu tenho a voz muito esganiçada, eu tenho, né, voz de taquara rachada. Mas realmente ela tem uma voz mais aguda, né? Tem assim. É. Mas é porque não sabe fazer uso também do aparelho vocal, né? Exato, é. Você tem algum conhecimento, assim, porque você deve fazer algum aquecimento também antes de começar a cantar. Sim, alguns shows eu faço. No coral mesmo, eu aprendi alguns vocalizes.
exercício de respiração também é muito forte, porque você vai estimulando o diafragma para ter aquele suporte, né? Principalmente para as notas mais agudas, ou que você tem que ter uma E extensão. pra conseguir até respirar menos também, né? Assim, Sim, de ter um a espaço respiração. mais, É né? muito feio, né? Você tá cantando, ficar É. aquele negócio. Você tem que saber o momento certo que você respira. Então, o exercício ele te dá um suporte, né? Sim, sim. Um preparo maior para você. E aí você sabendo como é que funciona toda a estrutura de voz, né? O teu aparelho vocal ali, é mais fácil de você conseguir fazer um bom uso dele. Porque tem muito, por exemplo, assim... eu sempre ouvi falar que tem muito músico que acaba ficando... Pra gente pensar, fulano engordou. Não, porque ele tá cheio de corticoide. Por quê? Porque forçava muito a voz. O Bruno, do Bruno Marrone, o Zezé de Camargo, né? Então, assim, às vezes é porque... O que você acha, assim, como artista? Você acha que talvez tenham abusado um pouco demais? Ou porque eles usavam níveis muito agudos e faziam muitos shows? No sentido do Zezé, ele ganha quase uma rouquidão, né? Eu acho que você, numa extensão que você não aguenta. Não adianta eu pegar todos os tons da música da Whitney Houston e achar que eu vou arrasar. Cara, eu vou estar forçando um limite meu. É uma questão de timbragem, sabe? Não adianta, um pagodeiro querer cantar um Frank Sinatra. Não vai rolar. Então... As pessoas, elas têm que entender. Sentir dor, por exemplo, cantando é uma coisa completamente anormal. Se você sente dor, você está fazendo errado. Você não está usando a técnica correta. O nosso produtor, ele faz screaming como ninguém. Que é aquele rouquidão na voz. Mas ele sabe usar a técnica. Então, não prejudica em nada. Agora, se você tenta fazer e com frequência uma técnica que você não domina, provavelmente você vai arregaçar sua voz e ela vai durar muito menos que deveria. E você acha que pode ter uma questão meio de gravadora e nesse sentido, assim, você já ouviu de algum músico que você conheça, dessa questão, assim, às vezes de dar que a gente quer uma música nesse estilo tal e a pessoa meio que ter que se adequar porque a gravadora tá pedindo isso? Acho que rola bastante. Rola bastante. Na época que eu ia nesses programas, ofereceram a minha mãe de me lançar como cantora gospel mirim. Eu que não aceitei, porque eu sempre fui geniosa desde pequena, né? Sim. Então, se isso era lá atrás, imagina agora, né? Com o mercado como tá. Sim. Com a mídia em cima. Todo mundo atrás de uma estética perfeita. Não só estética de aparência, mas uma estética de estilo, né? Sim. Pra pessoa manter aquilo e sustentar aquilo, com certeza. As pessoas, elas... Muita gente a gente vê aí... Que é o que não é, na verdade, né? Uma coisa mais comprada. Sim, mais fast food, assim, de música, né? Exato. E eu já ouvi falar muito essa questão, assim, de que gravadoras... eles inventam meio que uma persona e aí eles pegam uma pessoa e tentam encaixar dentro daquela skin, assim, né? Sim, você molda uma personalidade, praticamente. É. Com o estilo de roupa, né? A Deco, o mercado tá precisando disso, sustenta. E acho que a Luísa Sons é muito assim. Ela é... muito mercadológica por isso. Impuseram nela E ela teve uma umas estética. mudanças, assim, tão bruscas, né? Até na própria aparência dela, né? A gente não sabe o que espera, né? Sim. Da próxima, vamos ver. Porque eu acho que ela tem muito potencial pop, né? Pop romântico. E aí, você via show dela já em cima de uma cama, de calcinha e sutiã. Aí você fica... Cara, mas não condiz com o que eu tô vendo. Sim. Qual artista que estão vendendo, Quem né? é ela, né? Quem é e eu ela? acho que essa função, assim, não só para os músicos, né? Mas a gente conseguir ser fiel a gente mesmo, né? Profissionalmente, isso é tão importante, né? Porque, custa caro, sabia? Imagino. Custa muito caro. Você tem que se abdicar de muita coisa para ser você mesmo, sabia? Pois é. Imagino. E assim, eu fico pensando, até falando dessa questão das gravadoras mesmo, né? Você tem que falar um não e saber quantos a cifra que você tá abrindo mão com aquele não, né? Exatamente. E assim, tem gente que não tem a cabeça também pra ser mais fiel a si do que é o que o outro Ou não só seja, isso, né? Você pensa, quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar, de ter uma gravadora, de ter essa exposição. A oportunidade que eu tô tendo, né? E aí tenho, nessa você acaba aceitando porque eu já sou privilegiada de estar aqui. E aquela função, né? Eu quero... falando agora, né, essa questão, vai que a pessoa tem uma crença de desamor e ela quer ser amada e aí a gravadora diz que é isso que ela vai ter que fazer. E normalmente tem, né? Esse que é a dificuldade, né? Porque as gravadoras sabem o que realmente as pessoas estão querendo ouvir que vende, né? Que é vendável. E aí, a pessoa lança um sucesso, a quantidade de interações que ela tem, a pessoa quer manter aquilo. É viciante. O sucesso é viciante, né? Acho que sim. Eu não saberia, eu acho, lidar com esse tipo de sucesso, nessa proporção. Esse excesso, assim, talvez de atenção, não sei né? se é saudável. Acho que destrói o psicológico um pouco, né? Sim, de qualquer total. pessoa. Onde tem dinheiro, já tem problema, né? Nós somos movidos por ele. Então, ele tem uma capacidade de atormentar a nossa cabeça, se a gente não souber, né? Sim. Direcionar. E talvez não só dinheiro, mas influência.
A pessoa que tem influência e não, né, não sabe bem o que fazer com aquela influência, ela acaba, às vezes, se perdendo, né? E A aí, Lisa as Sonza, pessoas ela é tão estão bonitinha, lutando né? por uma coisa que nem sabe onde é. Que Não número que quer sabe. atingir? Depois disso, É. Fica uma que coisa vem? meio megalomaníaca, né? Uhum. Já chegou aí, onde mais você quer ir? Sim. Sim. Sabe? Você nunca chega lá porque você não sabe nem pra onde você tá indo. É muito louco. Sim. Eu lembro na época da pandemia. A gente vai falar de pandemia? Tá aqui na Eu pauta, acho que a gente deve vai ter, chegar lá. né? Posso entrar? Claro. Na época da pandemia, eu lembro que tinha uma questão muito do... o fulano, sei lá, Bruno Marrone alcançou tantos milhões de views simultâneos da live deles. Aí fui lá, e, sei lá, o Gustavo Lima conseguiu mais views ainda. E aí ficava aquela doideira, assim, né? Uma disputa de views, né? E assim, pô, era um número que nunca ninguém tinha chego. Era um troço... Eu não vou lembrar agora de números, mas era um troço absurdo. E aí hoje, né, assim, depois que um passa, todo mundo quer passar como se fosse... É muito doido isso, né? Esses As limites. pessoas estipulam os limites dos outros Sim. e não os próprios, né? Eu quero passar o limite dele, né? E esquece do próprio. E aí esquece também daquele público fiel, né? Aquele público cativo ali, né? Sim. Isso é perigoso, né? A gente pode falar de pandemia ou de fãs. Não, vamos entrar, ô Bárbara. Como é que foi esse período, assim, de pandemia que pararam shows, Nossa, né? Imagino que deve ter sido para muitas áreas, né? Assim, tirando a parte das pessoas que foram afetadas diretamente, pessoalmente, por familiares, assim, mas falando só da parte profissional. Eu acho que poucas áreas foram tão afetadas quanto o setor cultural, né? Como é que foi isso para vocês? Nossa, foi horrível. A gente teve que parar todos os shows como todo mundo, né? E a gente ficou num momento estático. Primeiro, acho que todo mundo teve medo da morte, né? Aí vem aquela parada, cara, o mundo tá acabando, será que a gente não tem mais o que fazer aqui? Aí abri o jornal, só notícia caótica, então a gente, primeiro, de existência, assim, um pensamento de o que a gente tá fazendo aqui, aí tudo sugando, as coisas fechando, mas aí as coisas vendendo, que aí teve aquela confusão. Pode cliente, mas não pode ter música. Como assim? Não vai impedir do cara estar lá sentado na mesa consumindo? Não pode ter o músico no cantinho fazendo a música. Aí a gente participou, né, dos grupos de associação para em busca de direitos, de entender o que estava acontecendo. E o show sugando. O que salvou a gente foram algumas lives remuneradas, algumas casas. Vocês faziam para casas de show, assim? Vocês faziam lives? Como é que era? Eles sorteavam alguns pratos, até o Burger Club, o antigo Maiorca. Eles procuravam a gente para fazer lives remuneradas, como se estivessem pagando pela live. Ah, que legal. Basicamente isso. Era uma forma de incentivo também. A gente reunia o máximo de pessoas nas lives para fazer sorteios, para reunir a galera. Então, a gente sentia incentivo. Alguns particulares a gente fez também, lógico, com máscara, com distância de... Que a galera tava seca também, né? Sim, a galera... Nossa, e depois pós-pandemia, isso foi uma loucura, né? Porque foi muito... Mas durante a pandemia, a galera quis viver pra caceta, né? Tipo, vamos até demais. Cara. 4 shows por dia, calma aí também. Não, e o pessoal, assim, não tava sabendo, mas vem sociedade também, né? A gente fala que futebol, o povo tava tudo muito doido, né? De, ir pra estádio, juntava aquela galera toda, ninguém mais sabia como que era estar com multidão, né? Exato. E a Jéssica sobreviveu de empréstimo, e eu, basicamente, de empréstimo também. A avó tinha um dinheirinho guardado. Cara, se não fosse isso, não faço ideia. E tinha algum incentivo para você, assim, por exemplo, alguma facilidade para o pessoal da cultura, né, pessoa que trabalha com entretenimento, para conseguir algum incentivo para bancos? Facilitavam de alguma forma Zero ou não? incentivo. Foi a época que a gente ficou mais precário, mais abandonado, assim, inerte de incentivo. Ninguém estava nem aí. As empresas que estavam abrindo, elas queriam saber de lucrar. Né, vender, óbvio, todo mundo estava em busca de sobrevivência, o que também é compreensível. O que a gente entrou na associação, até liderada pelo Amon, né, pelo André Amon, baterista maravilhoso, ele entrou à frente para corromper os sindicatos, porque a galera estava abrindo os restaurantes, só deixando música mecânica, né, música tocar, mas com as mesas recebendo clientes, entendeu? Pois é. E ele foi atrás realmente disso. Porque que as pessoas podem ir a público, consumir no estabelecimento de vocês e tá tirando o trabalho dos autônomos. Eles precisam também. E a galera tá sem trabalhar, a galera tá desesperada, a galera tá vendendo carro, quem tem, quem não tem, não sabe o que fazer. Então, isso aí foi uma parada que mexeu com todo mundo, né? Que os músicos acho que se uniram também. A galera se abraçou.
todo mundo viu que estava no mesmo barco, saiu um pouco de hierarquia também, de repente, um pouco de... Essa coisa de falsa burguesia, né? Sim. Que Petrópolis a gente sabe que mantém, ninguém engole angu que arrota caviar, a gente sabe disso. Tem Então, ainda aquela uniu os- de velha Petrópolis, né? Uniu os músicos mais antigos, até com os que estavam chegando, a gente trocava ideia todo dia. A gente ia para ajuste, rolaram uns protestos. Então foi uma parada que parecia que não passava nunca, né? Entrava ano, foram 2 anos Né? de precariedade de show. parecia que a gente nunca mais... Ai, eu tô com medo de levar uma picada desse... É a Isso é o quê? abelhinha, A aquela abelhinha? abelhinha cachorrinho. Cachorrinho, é. Eu joguei ela longe, mas ela voltou, mas eu não tenho mais coragem de tocar nela de novo. Aí, gente, perrengues. Podcast é isso aí. Olha, delicado, que muito bom. E o pior foi Dá de- caneta pra ela, vai que é isso que ela quer. Dá uma jujuba pra ela. bota uma jujuba. Bota ela na jujubinha, tá na Dá uma jujuba pra ela. Ela tá boazinha ali, deixa ela. Eu tenho um pânico de abelha. Eu tenho muito medo de abelha. Sério? Tava assim, eu juro que eu tava tentando concentrar no que você tava falando, mas ela ia pra frente, eu falei, ai, meu Deus, eu não quero de abelha. Mas pós-pandemia acho que foi pior. Que eles queriam impor o teu cachê. Eu posso pagar? te escravizar, né? Porque, pô, a galera tá toda Aí ficou precisando. tanto tempo sem, E aí o- foi tipo, qualquer coisa tá bom. Porque... Exato, e o que levava o cliente pro restaurante? Porque até então a galera também, um outro ia, frequentava, os restaurantes não ficavam vazios de tudo. Muita gente também quebrou, a gente não pode generalizar, né? Tem um lado da galera que não conseguiu e tem a galera que se reergueu na própria pandemia, porque viu dela uma oportunidade para ganhar até mais. Mas o lance da pandemia foi delivery, né? A galera pedia muito em casa, Né? para comer em casa. Pô, cara, o divertimento era assistir live, beber cerveja e comer comida que a gente Exatamente. pedia pelo delivery. E na volta, o que traria o cliente de volta para o restaurante? A música A ao vivo. música, a atração. E aí eles queriam impor o cachê, sabe, da galera. Então quando voltou, A o galera ia cachê tocar tava por mais 50 baixo. pratas, você muito sabe. mais, muito mais. Muito mais. E muito difícil depois de você restabelecer, né? Se Sim. você vai, aceita por um, é antiético você fazer um preço sim. por um e para outro não fazer. A galera se conhece, é chato, né? Tem o próprio mercado, o fulano aceitou por tal valor. Aí começa Exatamente. também a Vai pegar aumentar. mal. Exatamente. Exatamente. Então, Como é que tá isso hoje? Conseguiu recuperar? Ou ainda hoje tá recuperou, tá... Hoje está alinhado. Hoje a gente estipula, né? Ó, meu preço é tanto, Não quer, porque não ele quer, tem né? essa qualidade. Não quer, tudo bem. A gente também não é tão... a gente sabe negociar, sabe? Sim. Se a casa é parceira, se quer fechar mais uma data, a gente tem alguns pacotes, a gente negocia. Mas tem que ter um padrão, né? Sim, que tem que ter ter um um padrão. mínimo ali, né? Tem que ter um mínimo. Porque senão você tá pagando mínimo pra louvável trabalhar pra você também, sair né? de casa, pra valer tua gasolina, pra valer tua locomoção, sabe? E ter um lucro E pra ali valer a também, tua né? Porque qualidade, senão Vai exatamente. trabalhar pra, né? Pagar pra Exatamente. trabalhar daqui a pouco. Ou então trabalhar por um cachorro-quente, um hambúrguer, né? Pô, já era essa exatamente. época, né? E é isso que se um músico faz, acaba ferrando a classe toda. É. Porque sai respingando em todo É. mundo, sabe? Porque muita gente não se importa tanto com qualidade. Se você toca direitinho, se você sabe mais ou menos o que você tá fazendo, pra mim é o que importa. É. Não quero uma puta qualidade, não precisa ser um puta músico, não. Não precisa vir aqui tocar guitarra pra caceta e cantar pra caceta, não. Se você sabe o que você tá fazendo ali, toca um violão, é afinadinho, vou te contratar. Pois é. Os contratantes, em sua maior parte, pensam assim. E às vezes Então, até se o um próprio se cliente do desvaloriza- bar também, ele tá tomando a cerveja, quanto mais cerveja ele toma, menos fica também a capacidade dele Pois é. identificar o que é bom, o que não é. Mas Faz aí sentido. é o nível do lugar, né? Então, assim, você Sim. até estipula o tipo de público que você vai receber com isso, né? Essas coisas, assim, mais... Né? Não botar qualquer música pra tocar, não servir Sim. qualquer coisa, né? Mas muita gente não se importa, né? Então, se um se desvaloriza, Né. respinga na classe toda. A gente usa até um termo, né, em psicologia, que a gente fala que o profissional que cobra muito barato, ele tá prostituindo a classe. Sim. E aí é ruim, porque realmente, se um cobra mais barato, e que nem você falou, faz trabalho minimamente bem feitinho, só que o que acontece? Por exemplo, na psicologia, se você cobra muito barato, você tem que atender mais pacientes para você conseguir Sim. sobreviver. A demanda aumenta, triplica. Pô, sei lá, se você atende 4, 6 pacientes num dia, né? Que é mais ou menos a minha média. Mas você começa a cobrar muito barato, tu tem que começar a atender 10, 12 pacientes no dia, às vezes, para conseguir dar conta. Lá pelo, sei lá, 11º, tu não tá fazendo um trabalho nem minimamente, Sim. né? Então, assim... qualidade, né? A qualidade, é essa A lógica, tua sim. produtividade, a tua entrega fica outra coisa. Sim. Não, eu tô só olhando a hora. A hora. Pra Ah, ver, tá. eu gosto de ver quanto tempo de programa já tem, pra ver os assuntos que a gente vai entrar. 1h30. Ó. Uau, a gente tá aqui falando Vai, de passa pegada. rápido, a gente E não... rende, né? E ela nem começou Caraca. a cantar ainda. De boca seca.
Ô, Bárbara, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Algum assunto que você queria ter falado? Falou, pô, você tá muito animada pro podcast, ficou em casa pensando se eu quero falar e eu não te Foi perguntei. muito legal a Jéssica, né? conversa. A gente tá falando sobre vários assuntos, né? Tá Foi bem fluindo gostoso, legal. né? Tá sendo bem gostoso. Tem um álbum, né? O álbum autoral que a gente lançou em Ah, dezembro. então vamos falar disso aí. Ah, foi muito massa. Foi um processo demorado. A gente demorou 6 meses aí pra fazer o álbum. Porque a galera costuma fazer em 2 meses. Porque é realmente rápido. Só que a gente teve que conciliar nossa agenda com o nosso produtor, porque ele também toca, também estava produzindo outros artistas. Mas saiu finalmente em dezembro. Foi o primeiro álbum, assim, que eu escrevi completaço, as 11 legal. faixas. Até então a gente só tinha lançado singles, né? E tem de tudo no álbum. Tem trap, tem MPB, tem blues, tem pop. Tá, é o nosso filhinho, assim. E a gente continua divulgando, ouvindo muito e recebendo Eu ouvi, eu feedbacks entrei lá no por conta YouTube, eu dele. ouvi bastante. Não ouvi todas não, mas a maioria eu ouvi. Em Mas breve a gente fala, lançar uns clipes. divulga pro pessoal, então. Se o pessoal quiser assistir, né, escutar as músicas de vocês, busca o quê? No YouTube mesmo? É, a gente tá em todas as plataformas de streaming, né? Estamos no Tidal, no Deezer, no Spotify, no YouTube também. Acho em todo canto. Apple Music. E como é que é o nome do álbum? Do álbum é Cronologia. Ah, que legal. Esse nome porque conta a ordem cronológica mesmo que as músicas foram compostas. Não tem nenhum outro sentido, não. Maneiro, maneiro. Fala como é que, então, a história das músicas, assim, como as tuas inspirações, né? Eu gosto de saber o que tem por trás. Sempre tem aquela história assim, nossa, eu tava sentado à beira, sei lá, do Rio Nilo. Tinha uma coisa meio Paulo Coelho, assim. Estava passando na Baía de Guanabara. Tava sentada, né, 16 de março. Algumas músicas, elas foram escritas, já estavam engavetadas. E eu só, Então, de diferentes fases da tua vida ainda. Pô, que legal isso. Eu só reacessei para lapidar, para finalizar, ou para mudar um trecho ou outro. E outras eu fui escrevendo no processo da gravação. Que legal. Nesses 6 meses. A gente precisava de tantas faixas para completar, né? E aí eu fui escrevendo durante a gravação mesmo. Mas não Só teve, pra assim, terminar. nenhuma decepção amorosa que você teve, que te inspirou a escrever tal coisa? Ou alguém que você conheceu que tinha uma história muito intensa? Algumas músicas foram histórias que eu vivi, né, de antigos relacionamentos. Eu gosto muito de cronologia, porque eu não sabia que eu tinha a capacidade de escrever sobre uma coisa tão nostálgica que eu sentia falta e eu consegui juntar. Eu falo de Elis Regina, eu falo de soltar pipa, a gente aborda bater tazo na calçada, montanhismo, natureza. É uma parada nostálgica. Eu gostei de como ficou formada essa música. É a música mais diferente. Pra mim, intitula também o álbum, o nome do álbum, né? Acho que Cronologia é meu xodózinho, assim. Mas o restante tem esse teor mais sentimental. Cronologia é a única que foge. Todo o resto fala de amorzinho, de reguezinho, Que delícia. ou bluesinho, ou então uma coisa mais fúnebre, não diria, mas o blues ele já é mais denso, ele já sim, é mais complexo. maduro. Uhum. Fala mais de uma coisa, de repente, saudosa. É mais profundo. Cronologia é uma música, acho que fresca. Depois vocês escutam lá. Na verdade, você podia Eu dar uma gosto. palhinha pra gente. De cronologia. Ai, cronologia! Cronologia sem violão é meio estranho cantar ela. Tinha que ter um violãozinho. Tem como botar um fundo? Como é que a gente pode fazer? Eu posso botar aqui, se vocês quiserem. Aí Vai você ficar canta ruim, junto? né? Ô, Bruno, Posso cantar junto. A qualidade técnica, como é que a gente pode botar? Você tem a música, o fundo da música sem voz em algum lugar? Sem voz, não. Sem voz, não. Vamos continuar. Faz um teste aí, vê se vai ficar ruim. Fica alto? Fez legal? Tá ótimo. Aí você vê quando a gente subiu a trilha. Subi Pedra Bonita às 7, né? Aquela trilhona do Rio de Janeiro. Aí eu juntei, tipo, flashes. Se emocionar com isso é quase um dom. Quando a pele arrepia de ouvir aquele som e você pensa, putz, é muito bom. Pique bandeira. Picolé na mão. O sabor que eu escolhi era sempre de limão. Ela é meio doida. Cara, meus amigos não me chamam porque eu nunca vou em nada. Eu total, introspectiva. Na calçada. Às vezes penso que tô meio velho pra umas paradas. Ei, vou na locadora alugar um filme pra gente ver. Ei, acho que mataram o MPB. Ei, o tempo passa e a gente nem vê.
sinto falta de um tempo que não volta. Vagalume e taxação também vai fazer maior falta. Mais ou menos assim. Ah, que Ela legal. aborda essa... Maneira. Pô, é muito bom, é. É muito bom. É Ela muito aborda bom. essas paradinhas. Muito bom. E assim, é uma letra que tem sentimento, né? Ela tem. isso Ela é tem muito uma maneiro. saudade, né? Uma coisa fresca. E umas Vagalume tá em coisas extinção. assim, pô, é muito maneiro, gente. Tem muita coisa que a gente se identifica, né? Enquanto Sim. tá... Aham. Eu acho que eu peguei sentimentos aleatórios. Sim. Sim, depois eu juntei. Sim. E assim, a galera dos 20 e poucos, né? Aí falando aí, Bruno, a Mayra, que a gente já entrevistou, você, quem mais que era dessa faixa aí, que é os novos velhos? A galera jovem, peronomútil, né? Porque vocês são... vocês têm idade jovem, mas vocês têm que eu digo uma profundidade, assim, né? Uma intensidade, né? Que é uma intensidade não no sentido daquela juventude, aquela coisa meio irracional, mas essa função de não ser superficial, né? De ter aquela nostalgia de coisas de uma época que vocês nem tinham nascido, às vezes, né? Isso é Será muito que legal. é por um sentido etário? Ah, sei lá, Eu não sei. acredito que sim. Eu sei. Eu acho que eu sempre fui profunda porque eu gosto de acessar o que não fica no raso, sabe? Sim. Eu em casa, eu escuto Nelson Gonçalves. É uma... Sabe? legal. Negue seu amor e seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Eu amo essas coisas de boêmia e de coisa de rádio que você não tinha, igual a gente tava falando, né? Uma linha sintética das coisas e que era tudo cru. Eu amo isso. E tinha até aquele chiado, assim, né? Aquela... Eu acho da sua fala, eu acho que a gente, eu principalmente, a gente às vezes é meio preconceituoso com os jovens. A gente sempre acha que jovem é superficial. Aí quando um jovem não é superficial, aí a gente fica Não, eu acho que impressionado. a gente tá conseguindo acessar uma galera jovem que realmente não é jovem. Eu acho que minha alma não é naquele daqui. sentido, não no sentido... Porque a juventude tem um sentido mais superficial mesmo, né? Mas eu acho que, pô, a gente tá conseguindo uma galera muito boa, né? Porque é todo mundo, assim, dos 20 e pouquinho. E assim, pô, antes de 30, a pessoa porque eu já passei dos 30. Mas aí a gente sempre acha que a galera é muito nova, mas você já tem muita história, cara. Já diz Eliana. O que Fazendo aconteceu coisas para o importantes, né? jovem, hoje antigo. Imagina daqui, sei lá, de uns 30 anos. Que Maneiro, loucura. né? O que a gente vai achar dessa galera? Né? Eu não sei. Eu acho que eu vou achar todo mundo muito doido. E chatinho. Com muito respeito. A galera está chatinha. Porque tem uma galera, o Rafa fala, mas assim, a lógica, a gente, essa coisa das redes sociais, tu tá superficializando a galera, né? Então aquela geração... Dá vontade de pegar essa galerinha assim de 14, 15 anos, senta aqui na cadeirinha. Vem com a tia. Você não tem celular, não tem computador e botar uns trem assim. O que você sente? você vai- Será que não sente nada? É muito louco, parece que A implementaram... mão vai ficar assim. De verdade, vai achar um saco, vai revirar o olho. Que porra de música é essa? Sabe? Porque parece que é tanto. Hoje tá tudo assim, tanto. Sintetizado, né? Sabe? Uhum. Aí eu fico... Mas aí essa é uma relação de sentimento, né? Será que é de criação? Eu não sei. Que louco. É porque o que acontece? As mídias, né? Essas questões mais modernas, né? Hoje em dia, elas são muito feitas para viciar mesmo. Então, assim, o cérebro está muito acostumado. De fato, as pessoas podem ter uma crise de abstinência por causa de internet, Pô, que nem a gente lá em casa... Pô, a gente fala, mas a gente lá em casa, a gente fica sem luz, a gente fica sem nada. Quer dizer, no máximo uma internet 4G, mas até enquanto dura a bateria do celular, porque não tem... Tudo é ligado na luz, né? Sim. Tudo é... Mas pelo menos já bota uma pequena pra ouvir bublê, então... Bota, sim, desde não, pequenininho. isso é. A gente Já tá sempre quis maravilhoso. ter uma gama, assim, de... Porque a gente só escuta música antiga também. Né? Então, ela escuta muita música clássica desde sempre. Ela gosta, porque a gente botava pra ela dormir, né? Então, assim, a gente sempre tentou, assim, trazer muito, né, Desde a barriga, na verdade. Desde. A gente já botava descobria pra que ela ouvir. ficava, a gente ficava testando, Jura? né? Aí descobria É louco bublê, ela já se mexia. Não era O assim? bublé desde a barriga É, mesmo. Sério? Aí desde Ela então, gosta. aí ela gostou, a gente foi deixando. E vai ser uma puta memória afetiva quando ela tiver uns 15 anos. Vai ser muito maneiro. Total, cara, total. O Rafa fala nos 15 anos dela dançar bublé com ela Que lindo! no aniversário. Porque, assim, realmente é uma coisa... E é uma coisa muito deles também. Porque como a gente organiza os horários, eu fico mais com ela de manhã e ele fica mais com ela de noite, tem muita brincadeira que ele faz que tem que ser mais tranquila, né? Sim. Então, ele bota lá né, a musiquinha clássica e tal, e aí ele dança com ela no colo. Hoje em dia não é tanto no colo, porque ela Às também vezes é ela pesada, pisa né? no meu pé, a gente já tá na Ficar fase dela pisar pisando no meu pé. assim. E eu acho muito legal isso, porque isso é bem coisa de paizão, assim, né? Sim. Faz para esse desenvolvimento, né? É. Muito E legal. aquela Massa. função vai ser uma memória que
Porque quando na idade dela, não tem... A pessoa não acessa tanta memória depois de adulto. Vai ficar só sentimento, né? Sim. Mas, pô, se tocar bublé, ela vai lembrar. Com certeza, é a música que você estava É. falando, né? Que a música é a última coisa que a gente se esquece. É. E ela Legal. canta o tempo inteiro. Ela canta e fala o tempo inteiro, né? Ela vai gostar do cronologia, Mesmo que ela inclusive. não lembre, É. se isso não for fomentado, ela vai se sentir. Alguma O coisa, sentimento, né? ele vem. É, vai ter sentimento aquele de quentinho assim no conforto, coração, né? Eu acho que sim. Isso é legal. Ela vai gostar do cronologia, ela gosta de picolé de limão. Gosta? Então, já Nossa, vai colocando total. ela pra escutar. Ela vai gostar. Ô, Bárbara, pra gente ir encerrando, faltou uma história muito legal. Como é que é a história da fã que fez a tatuagem do símbolo de vocês? Tem algumas, tá? Ah, é mais de uma? Não. Tem uma que tatuou... Gente, ela tatuou a costela inteira com uma... A música nem tá na internet. Não tem nem registro da música, nem amador, nem de videozinho, nem de celular, nada. Ela tatuou, assim, a costela. Mesmo A lugar do letra nome da música. aham. É, uma vez, há muito tempo, na época do trio, a gente tinha feito um videozinho, hoje não tá mais no ar. Ela adorou a música e ela tatuou a música, assim. Caramba. Aí tem mesmo lugar. Tem uma outra que tem tatuado uma frase de Choque Extensão, a música nossa. Tem até o clipe lá no YouTube também. Tem a Josi, que ela apareceu recentemente com a logo no braço. Ela veio lá do Rio, ela tatuou a nossa logo no braço. Deve ter umas 4 pessoas aí tatuadas com alguma coisa em reverência a nós. Que Caramba. maneiro, cara. E como é que você se sente com Cara, é relação a louco. isso? Louco, tatuagem pra sempre, né? É. E laser, ela anota e dói pra caceta. Então, a pessoa realmente, ela viu o significado naquilo. E você tem tatuagem da logo de vocês? Eu ou... tenho. Ah, eu Tá ia aqui dizer na porque a perna, Fã não dá tem. pra mostrar por causa da calça. Eu tenho bem aqui, ó. Aham. E tenho cronologia na mão. A calça não vai deixar eu mostrar, senão eu Aham. mostrava. Mas assim, pô, porque tatuagem é uma coisa que faz parte de você, né? Então Sim. ver outra pessoa tatuar uma coisa referente a você deve ser muito doido, Muito né? maneiro, muito maneiro. E dói, né, gente? Eu tenho É. um monte, mas toda vez que eu vou ao estúdio, o sentimento é o mesmo. Cara, isso dói pra Vai caceta. Pô, por que eu tô fazendo isso? Mas aí, ó, igual um gibizinho. Que legal. Mas é muito maneiro, né? E É tem uma alguma das homenagem. suas tatuagens que você tem mais carinho, assim? Eu gosto de todas, mesmo as mais feinhas, porque foram desbotando, porque são as mais antigas. Mas eu tenho um microfone, que é grandão. Legal. Eu tenho um Buda enorme na coxa também, que eu gosto muito. E Eu qual tenho foi a muito- primeira? A primeira foi esse trio de claves, né? Dó, Fá, Sol. Legal. Foi a minha primeira tatuagem, só que ela tá meio desbotadinha, que era pra ter um risquinho, aqui um espaçamento, já juntou. Mas é isso, a gente vai envelhecendo, a pele vai Vai, se né? A transformando. tatuagem. Mas isso também, isso fala da tua história, né? Sim, Isso é maneiro, que é... É outra expressão artística, né? É. A tatuagem. Isso é legal. Isso Eu é legal. gosto. Cara, que doido, né? A hora que o Rafa me falou, ele falou assim, nossa, deixa eu te contar uma coisa das meninas. Tem gente que tatuou a logo delas. Eu falei, Incrível, caraca, né? que maneiro isso. Incrível. Que doido. Muito maluquice. É maluquice. Você vê, né? Chega um ponto de ter uma letra que você inventou, que você criou. É uma coisa na que sai da pele de sua outra cabeça. Pô, é muito legal. E assim, é É você forte. saber que você toca tantas pessoas com a tua arte a ponto de elas quererem eternizar na pele delas. Sim. Né? E a gente chegou, eu precisava fazer essa homenagem pra vocês. Ela é uma querida. Ela conheceu a gente no show da Degusta, que ela mora no Rio. Até então, ela acompanha a gente sempre. A gente já conhece a família dela inteira. Chamou a gente pra ficar na casa dela. Que legal. A gente conhece a mãe dela, que é super idosinha, uma querida, uma maravilhosa. E aí Ai, a gente que legal. sente que a gente cria elos, assim, não só de fã. Vira família, vira amizade, sabe? Um carinho que a gente se pergunta, e aí, tá fazendo o quê? Aí ela deu caneca pra gente com a nossa logo. Eu tô aqui tomando que um café legal. na sua caneca que você me deu. Vira uma relação maneira, sabe? De carinho mesmo. E assim, você saber que você faz alguma coisa que faz bem pra ela. Sim, né? sim. A tua arte é muito maneira. Pode mudar a vida de uma pessoa, né? Uma música, dependendo, Pode. né? Pode. Isso é É legal. impressionante, hein? É muito legal. É muito legal, com É certeza. muito legal. Comenta pro pessoal, então, já pra gente ir encerrando. Que nem você falou, faltou alguma coisa agora pra gente falar? Não, acho que não. Legal. Era só o álbum mesmo, que é bacana falar, que ainda é nosso filhote. Quais são os próximos shows que tem agendados aí? Aí eu posso dar uma... Total, pode na passar verdade, Instagram. como a gente tá gravando dia 13, mas até começar a subir é uma semaninha. Então, foi É. esse final de semana popular. No Sem retorno ser esse aqui o eu devo ter próximo. chutado É. de novo, não tem Tá. problema não. Você tá subindo aí. Tá, no dia 20, então, de julho, a gente tá no Tradição Gourmet, que fica ali no Shopping Tarrafas. Itaipava, né? Shopping Itaipava. Tarrafas. Às 7 e pouquinho. Aí no dia 21, isso é na quinta, né? No dia 21 da sexta, a gente tá no Fazendinha Pé na Serra, em frente ali o Extra de Itaipava também, 7 horas. Aí no dia 22, que é no sábado, a gente tá no Hiper Shopping às 7 horas. É lá no Alto da Serra. E no domingo, dia 23, a gente tá no Velho Barão, ali perto do Relógio das Flores. Aí é mais durante o dia, como a gente começa ali a fazer um sunset por volta das 4.
Que legal, cara. Legal. Tá cheia bem a agenda, né? Muito É. bom. Muito bom. Pelo menos Também. semanal rola. Assim. Hoje de quinta a domingo é certo. Tem mais duas um quartas, comentário quinta. da Jéssica. Cadê? Aí, Jéssica. Tem E o Vinícius. que tatuou também. Ah, é verdade, o Vinícius. Ele tem uma caveira, só que aí ele tatuou... No meio da caveira tá Trio TPM. Foi na época do Trio TPM. Que legal, mano. Ai, que bom, né? Jéssica ficou com a gente o tempo todo. Foi, que Ficou. legal, que legal. Melhoras, Jéssica, inclusive, tá? Nem sei se teremos show hoje, mas tá. É. Torcer. Melhoras também na torcida, né? Pra que volte você ficar com a saúde restabelecida e que volte uns shows, né? Isso, da próxima a gente pode fazer um podcast e os últimos 10 minutinhos de música. Ela traz o carro, E que venha gravar aqui. Aí, opa, Gravar aqui isso é um nesse convite, mesmo. cara? Nós vamos vir, com certeza. Não, porque tem mais essa, dá pra gravar tudo aqui também, né? Inclusive fazer gravação de álbum, essas coisas aqui. Assim, a gente não planejou a estrutura de áudio do estúdio para isso, mas se for uma coisa um pouco mais simples e assim, que envolva uma produção audiovisual, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo de uma coisa mais simples, de um acústico, por exemplo, a gente pode avaliar assim, a gente marca uma sessão de teste antes, a gente faz tudo direitinho, avalia, e se der tudo certo, a gente vai em frente. Pô, a gente topa. Total. Seria legal também a gente contar a história do nosso início, colocar no canal, dar uma movimentada com conteúdo lá no canal do YouTube. E você vai ver a tem que qualidade de imagem Tem que de fazer som, o tá? Duas em Podcast. Ih, É. maneiro! Na pandemia a gente até fez um perguntas e respostas. A gente usou o Instagram, né, pra perguntar se tem perguntas e tal. Colocou uma caixinha, a galera perguntou, a gente respondeu em formato de vídeo no YouTube. Maneiro. Mas super amadora. E se fizer um lance desse bacana. profissional, Total. vai ficar legal. Maneiro. Ô, Bárbara, foi Brunão. um prazerzão te receber. Prazer de foi verdade meu, mesmo. gente. Eu gostei, cara, agora eu só quero... Não, mentira. A gente vai entrevistar outras pessoas, mas eu amei a ideia de entrevistar o pessoal da música. Ó, bota pra frente. Pelo menos assim, um sim, um não, acho que é Sim. legal. Ou total. então 2 sim, É, 2 não e 1 sim. Não, e... São Nossa, muitas porque, histórias. Assim, tem muita gente boa aqui, né? Sim, sim. Aí vocês vão ter um leque de opções de galera pra entrevistar. Total, né? Muita história boa, né? Petrópolis tem uma história boa. Olha lá, Jéssica, o podcast ficou uma delícia. Próximo estarei com vocês, se Oba. Deus quiser. Ê! Muito bom, Jéssica. Aqui, fala só uma coisa. Dá um recado pra galera que às vezes está querendo começar na área da música aqui em Petrópolis. E dá um alô pros seus fãs também, pra galera ali. Aí você pode falar pra essa câmera aqui. Começar com estrutura, com um pezinho no chão, né? Com humildade sempre. Saber que tem gente que faz isso já há muito tempo. Então, críticas são sempre bem-vindas. A gente não sabe tudo, né? A gente tá sempre aprendendo. Acho que a gente vai morrer sem saber tudo, né? Sim, sim. Então, façam um Essa é a beleza repertório. de ser ser humano, né? Façam um repertório massa, confiem no trabalho de vocês também, estudem para isso. Eu acho que é isso, acho que eu incentivo super, assim, não é uma profissão que eu romantizo, sabe? Sim. Mas é uma profissão que compensa também, é recompensadora. É porque é isso, às vezes as pessoas pensam, né? O pessoal vai virar músico, vai morrer de fome. Não, cara, tem como, né? Exatamente. A arte dá dinheiro. É. E é aquela função que a gente estava falando também, né? Seja fiel à sua essência, né? Sim, Porque, exatamente. plástico aí, né? Tem muito. Uhum. Né? A E galera construir aí que tá... mesmo. A gente tem que pensar numa construção. E equilibrar mesmo. Dá para ganhar uma grana, dá. Eu sobrevivo disso há 16 anos, eu tenho a minha casa, sabe? Tudo que eu tenho hoje eu conquistei com o meu dinheiro. Com a Hoje música, eu já não né? pago aluguel. Com a música, exatamente, com a minha arte. Faço viagens, sabe? Dá para você empreender. Se você tiver cabeça, dá para juntar uma graninha. Mas também equilibrar o meio termo ali de que não começa já querendo ser famosão e... vou tocar aí nos lugares mais fodão, entendeu? Vou pegar o espaço. Sim. Já você tem que ter uma construção, é uma escadinha. Sim, E aí, sim. quando você tem esse equilíbrio, acho que você consegue traçar um caminho legal, sabe? Tem muito lugar ao sol, mas assim, a galera, né, trampou muito para conseguir ali até Exato, um guarda-sol ali para conseguir estar de boa, né? tá tranquilo. Exatamente. E ouvir crítica é importantíssimo. Muita gente não sabe, eu por muito tempo não soube, inclusive, mas uma hora você tem que enxergar a crítica como uma ponte, sabe? Sim. O que eu posso pegar disso aqui para melhorar o que eu tô fazendo. Isso é muito importante. Às vezes que meu pai falou, tá esgoelada, tá chata pra caramba. Vamos cantar mais baixo. Isso para mim hoje é de uma importância. Hoje eu coloco a minha voz onde eu quero, porque eu soube que nem sempre foi agradável. Então você tem que saber tudo que você escuta, sabe? Sim. E até assim, se você tá se esgoelando, sinal que você não tá usando bem a tua, Sim, né, teu potencial, né? Sim. Colocar a emissão certa na voz é fundamental, né? Sim. Tanto pra gente se portar, pra gente falar, pra gente se comunicar, pra cantar, pra tudo. Você tem que saber onde você coloca a sua voz. Sim. E fala pros fãs aí, pros seus fãs, então. Um beijão pra vocês que acompanham, pra vocês que estão sempre presentes nos shows, que dão streams, cliques e plays lá na internet também, que compartilham nos stories, mostram pras pessoas. Isso é muito importante, né? Que ajuda a propagar arte que pra gente que não patrocina, né? Não tem
hoje chama tráfego, né? Tráfego pago, né? Um tráfego pago. A gente é tudo de forma orgânica, né, Brunão? Então, é muito importante cada um que compartilha, que comenta lá nas publicações, que comparecem aos shows. E muito obrigada pelo carinho esse tempo todo. A gente não vai parar, não. A gente tem muita coisa ainda muito show para fazer, muito palco para subir, muita música para compor também. Com certeza. Passa o arroba aí do Instagram de vocês. Nosso arroba é @duas em ponto. E praticamente 2 em ponto em todas as redes sociais. Se eu não me engano, só o YouTube que é 2 em ponto music. Todo o resto, 2 em ponto. Estamos no TikTok, Apple Music, todas as plataformas de streaming, né? Tidal, Deezer, Spotify. O YouTube e Facebook, nossa fanpage também é 2 em ponto music. E colocou 2 em ponto, acha a gente em Vai todo acabar canto na encontrando, internet. Aham. Com certeza. Então tá. Esquecemos de mais alguma Então é coisa? isso, não. Acho que foi ótimo. É, Agradece Obrigada a vocês muito. dois. Nos sigam também nas redes sociais, né? O nosso Instagram é @Nossa Serra Podcast. E aí, o que acontece? Vocês podem assistir toda a entrevista, né, da Bárbara, né? Da uma em ponto. Mas a gente também vai subir alguns cortes, né? Das partes mais legais, assim, da entrevista no Instagram. No YouTube também. No YouTube também. Isso é Brunão que faz, né? Não, tem uma empresa de Juiz de Fora que Uau, ajuda a gente que ainda. maneiro. Sério? Exatamente. E aí, Mas então, o Bruno a gente... faz também, mas aí a gente Estúdio tem a Petrópolis parte... também faz. Também faz. Irado. Com certeza. E o que acontece? Tem esses cortes e isso é muito interessante, porque isso ajuda muito a conseguir divulgar o trabalho no Instagram, né? Sim. Então, a galera ali dos 30 segundos, a gente sobe uns vidinhos curtos Cara, também, isso né? na verdade é imprescindível. É. Isso me prendeu no Instagram de vocês, É. que eu vi quase todos os vídeos. Porque que é legal. legal você assistir lendo, né? É muito Total, legal. Você total. assistir o que a pessoa tá falando e lendo. E são falas, geralmente, que se destacaram. Sim. Então. Tá caro. E a lógica é assim, pô, às vezes vai lá assistir a entrevista inteira, né? Bota ali pra tocar e vai fazendo suas coisas, né? Então, galera, eu não vou ensinar como é que faz pra ouvir podcast, né, gente? Mas a lógica é assim, tem muito conteúdo de qualidade, né, que a gente produz aqui e que você pode ou consumir todo, né, ou toda a entrevista ou os cortes também. Então, ajuda a divulgar a gente aí. Se você quiser patrocinar, né, o Isso é nosso muito podcast, importante. a gente tem valores acessíveis, né, em todas as faixas aí, para quem quiser. É só entrar em contato com a gente. O meu Instagram pessoal é @jaciaraplácido.psi, porque eu sou psicóloga, .psi. Rafael com PH ponto Plácido. Rafael com PH, ponto Plácido. Não é Rafael com PH, tá? É que é RAFH. RAPH. RAPH. Então, muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Foi um prazerzaço. O prazer né? foi todo meu, gente. Obrigada pelo convite. E Jéssica, a gente tá doido pra te conhecer agora, né? Então, beijão. A gente já gosta muito de você mesmo, pra gente conhecer ao vivo, tá? E a gente vai ir num show de vocês. Com certeza. No Deguste a gente vai dar uma descidinha lá pra por levar a favor. Maria Luísa pra conhecer vocês também. Falei com o Rafa, leva pequena. Quanto mais ela vai crescendo, vocês vão tendo Sim. mais possibilidades. Tem muito espaço com a Área Kids, dá pra ela aproveitar também. Não, ela fica pendurada na janela olhando. Mamãe, tem pula-pula. Não, vamos lá então, vamos lá. Leva pra gente conhecer. O bom é que tem coisa pra criança, tem uma cervejinha boa pra Isso adulto. aí. É. E são horários bons, geralmente, esses eventos, Né? né? Pela tarde. Total. E o pessoal, eles respeitam mesmo, tá? A gente que Sim. mora ali na região, 10 e pouco, no máximo 11 horas, eles estão Isso é parando. ótimo, isso é ótimo. Com Ok. certeza, um respeito muito bom. Parabéns para os organizadores do Deguste, tá? Tem tido muito bons shows bons lá. Gente, um beijo então para vocês, né? Nos acompanhem nos próximos vídeos. Tem muito vídeo bom para trás também, tá? Então entra lá nas nossas redes sociais, que tem muita coisa boa. Então a gente também aceita sugestões de pessoas que vocês querem que a gente entreviste. E para quem não conhece o nosso trabalho, nós estamos aqui para valorizar cada vez mais as pessoas que são de Petrópolis e que amam Petrópolis. Então Nossa Serra Podcast para quem é apaixonado por Petrópolis, como a gente e a Bárbara Paiva. Um beijo, pessoal. Tchau, Beijão, Até a gente. próxima.